Agradeço, show de bola. Tu foi o primeiro a falar que o imposto era roubo no Congresso, é isso? Isso aí, já vai começar de sniper, De assim. sniper. Como que rolou essa porra? Por que você falou isso aí? Que todo mundo olhou pra sua cara e falou, mano, tu tá no Estado, porra. Como você tá falando que é roubo? Sim, mas se eu tô no meio da guerra e um mata o outro, diz, guerra e morreu, é um fato. Imposto é roubo, sim. Inclusive, eu fundamentei quando eu estava na tribuna e quando eu desci, tinha um deputado da esquerda, no caso, ele olhou para mim e falou assim, eu concordo contigo. Então, na verdade, quando você explica com lógica, educação, a pessoa do outro lado ela vai entender, não tem por que não. Ela pode até discordar de um posicionamento, dizer que não tem outro jeito, enfim, mas até, Monark, o Código Penal assim define. Se pegar lá o artigo 157 do Código Penal, retirar coisa que não te pertence de outra mediante ameaça Da força. ou violência. Sim. Exatamente o que é o imposto, a menos que você paga voluntariamente. O que não é o caso. Então. Eu pago forçado mesmo. Isso, e se não paga, o que acontece? Eu sou preso. Isso mesmo. Sim, Qualquer tipo de imposto. Inclusive, o imposto tem uma diferença de qualquer outro tipo de dívida. Se não paga o IPTU aqui da tua casa, ela vai a leilão. Uhum. Diferente de uma dívida de qualquer outro credor. Porque é bem de família e não pode ser penhorável. Sim. Com exceção do Estado. Quando é Estado, IPTU, aí ela pode ser penhorada. Vai a leilão e você não entrega a casa, o que acontece? Vem uma carta oficial de justiça, no fim você não quer entregar, não quer desocupar, é arma na cabeça. É isso. É verdade. É isso, e pega todo o teu patrimônio. Sim, se você não pagar a bênção lá pros mafiosos do Estado. É isso. Muito louco, né? Mas, tipo... Eu sou o primeiro libertário do Congresso, na verdade. Que bom, né? Que bom. Por que você decidiu ir pro Estado, já que você entende que eles são uma máfia, tá ligado? Não, deixando claro que as pessoas falam isso pra mim, né? Tá, mas se... Então você é um parasita? Sim, é isso mesmo. Hoje eu sou um parasita. É que assim, o que acontece, Monark? Eu nunca me entendi assim. Lá no início eu era advogado, me formei em 2003, comecei a faculdade e tal, com muita dificuldade. E aí logo montei o escritório. E sempre me incomodei a burocracia, o carimbo, a exigência, a autenticação, reconhecimento de firma, que tem de dois tipos, comprovante de residência, apresentar nome da mãe, cara, PCMSO, enfim. E depois de 5 anos montei uma incorporadora, depois de 5 anos a gente montou outros negócios, tem padaria, parque temático. Que da hora. Vila Encantada, recomendo todos irem. Da hora. É um parque de dinossauros. É tipo um hotel, assim, não? Ou só é atração mesmo? Não, é só atração. E também tem um propósito lá, é muito legal, porque o foco é de crianças de 3 a 12 anos. A minha geração brincou muito tomando banho de chuva, com o pé no chão, subir em árvore. Uhum. E hoje não dá para fazer isso, principalmente aqui em São Paulo. É tudo guri de prédio. Sim. Que não tem a experiência, a coordenação motora de correr risco em subir uma árvore. Uma criança que não faz isso, no futuro, ela tem receio, bater o pé, fica com medo. Não Sim. pede um aumento, não conquista um namorado, uma namorada. Enfim, a sensação de risco, ela é importante, além da coordenação motora. Isso tudo com conexão entre pais e filhos, todos os brinquedos, os pais podem brincar com os filhos, e o empreendimento está lá. E, enfim, resolvi me candidatar para ajudar no projeto. Na época eu me considerava liberal. Tinha lido um pouco menos do que eu li hoje. E deu tudo errado e eu me elegi. Assim aconteceu. Foi pelo Novo, né? Foi pelo Novo. Por que você escolheu o Novo? De Cara, todos os partidos ali que tinham. Na verdade, assim, o Novo ele é análogo à política, à democracia. É o pior com exceção de todos os outros. Então, Entendi. de longe, o Novo é a melhor plataforma. Se você pegar princípios, requisitos, valores, os filtros, com certeza é a melhor plataforma de você conseguir fazer alguma coisa honesta e tal. Tem muitos defeitos ainda, tem muito a melhorar, mas se você vê os outros, não tem nem comparação. Isso nem sou eu que estou falando, é dados, se pegar ranking dos políticos,
se pegar as transparências de presença, se pegar o dado de votação, tudo quanto é tipo de histórico, nós temos todos filiados como ficha limpa. Filiado. Agora tu imagina, por exemplo, compara com o presidente da Câmara de Deputados. O cara é duplamente condenado em segunda instância. Os dois presidenciáveis, um deles é o próprio ex-presidiário e outro teve que se filiar ou optou se filiar no partido cujo presidente é um mensaleiro corrupto que também é ex-presidiário. Então, se você comparar com qual era outro, pode falar qualquer sigla aí, eu vou te dizer, o histórico parece mais um papel higiênico. Então, é questão de escolha. Então, eu escolhi um novo. E nesse processo todo, consegui ser eleito lá em Santa Catarina como azarão. Entrando na máquina, eu logo percebi que aquilo lá é feito para não funcionar. Eu me lembro que um choque de realidade vindo da iniciativa privada, aquele tipo, tu tens o restaurante, a mesa vazia, a máquina vazia. Precisa ser eficiente, precisa trabalhar. Descobri que o Estado, o Congresso eficiente, é como se fosse um estuprador eficiente. Então, ao contrário, ele não pode ser eficiente, porque quando ele é eficiente, ele estraga. Pode crer. Um exemplo, logo no início de 2019, saiu uma notícia de que vários parlamentares iam para o exterior. E aquilo me incomodou, sempre crica, assim. Pensei, não, vamos fazer um dossiê. Peguei e fiz um estudo, qual parlamentar, de qual partido, para qual lugar. Mas eles iam para o exterior em que contexto? Tirei print do Facebook, inventava uma palestra, uma visita numa embaixada, e daí ficava 10 dias, entendeu? Entendi. É isso. Não que não possa ter uma função diplomática, mas não é a função dele ser diplomata, né? Se for para pensar. Cara, foto na rede, enfim. Peguei e fiz um dossiê, protocolei. Ó, isso aqui não pode, cara, ficar 10 dias para ter um dia, isso aqui é... Tudo bancado pelo Estado. Mandei o e-mail, a maioria sim, alguns não. Mas de qualquer jeito estavam faltando. Os poucos que não eram remunerados pelo Estado. Não tive resposta. Mandei e-mail, não tive resposta. Protocolei fisicamente, não tive resposta. Liguei, não tive resposta. Aí até que um dia eu passei na frente, corregedoria e tal, enfim, departamento, entrei, expliquei a situação, aconteceu assim, assim, assim. Aí o analista falou assim, pois é, deputado, eu sei que você é novo, primeiro mandato e tal, mas você viu quem são os deputados que fazem isso? Sim, tal, geralmente do partido tal. Pois é, esse é um ano importante, temos várias reformas. Será que o ideal não seria que essa gente estivesse fora mesmo? O que eu quero dizer? Até quando você está certo, você pode estar errado. Pode crer. No sentido que era melhor eles estar viajando do que eles votando contra a população em casos importantes. Sim, custa mais barato. Então, é esse sempre um impasse. Pense na reforma da Previdência. Nós estamos falando de, na época, R$ 1 trilhão em 10 anos. Então, um voto não significava a possibilidade ou não de aprovar um projeto de R$ 1 trilhão para a sociedade. Pensando assim, era melhor que muitos viajassem. Ah, sim, mas era melhor mesmo que eles não estivessem ali, né? Tivessem pessoas competentes e qualificadas e com bem o interesse da nação. O que não acontece, porque a população não está preocupada com o futuro da nação. Se eu vou perguntar para ti, você gosta de política? Gosto do assunto, sim. Você quer se candidatar? Nem fodendo. Não quero. Pois é. Geralmente as pessoas não querem se envolver porque não gostam. Ok? Geralmente. Só que isso deveria ser um argumento para elas fazerem alguma coisa e não fazerem. Exemplo, se a tua fossa aqui entupir, você tem que ir lá consertar, certo? Sim. Tem que ir lá arrumar. Aconteceu isso, inclusive, nessa casa aqui. Entupiu o negócio e teve que consertar. Pois é, o fato de ter ido lá consertar significa que você gosta do que tem lá? Não. Então. Mas eu sabia que eu podia consertar. Mas que eu tinha como. Mas você foi lá consertar, arrumou alguém para consertar. Sim, e se tivesse funcionando como um navio em condições perfeitas, não teria ido lá. Sim, não teria nem me preocupado. Isso. Exatamente isso que acontece com a política. E o que me incomoda é o seguinte, você não tem, assim como ninguém que me assiste, tem um boleto maior do que 50% do que tu trabalha na vida.
que é o que você tem que entregar para os políticos administrarem para você. Sim. E esse 50%, eu estou falando de recurso financeiro, porque tem todo o resto que ele te incomoda, que é a regulamentação, a burocracia, que te proíbe, que te regulamenta, que te Tira algema. liberdades. Isso. Então, eu não entendo como isso não preocupa as pessoas. E elas até criticam, mas não fazem nada, que não adianta de bosta nenhuma. Sim, sim. Mas, tipo, eu penso assim, ó. A fossa aqui na minha casa é minha casa, né? Então é algo que é exclusiva e a minha individualidade. Só eu sou o único responsável por isso. Então eu sei que eu consigo resolver. O Estado é uma fossa gigantesca que, para resolver, eu tenho que ter necessariamente a colaboração de várias outras pessoas que querem resolver também, porque sozinho eu não consigo. Então eu fico pensando assim, é melhor resolver as minhas fossas do que me preocupar com uma fossa que eu preciso tentar convencer 300 e não sei quantos deputados, 500, 400, sei lá, a fazer a fossa melhorar daquele jeito, contratar esse cara para resolver a fossa. Eu não acredito que eu tenha capacidade de entrar lá no meio e fazer alguma coisa para resolver a fossa, entendeu? Por isso que eu prefiro focar no que eu acho que eu consigo resolver. A ignorância já é um ponto positivo. Uhum. Você está admitindo a ignorância. E isso é excelente. A maioria dos parlamentares que chegam lá, pensa no Brasil. Maranhão, a renda per capita é menos de R$700. Brasília é R$2.400. O cara que vai lá, um desses 513 deputados federais, ele não reconhece a própria ignorância. E justamente por isso, ele quer arquitetar com engenharia social toda a sociedade conforme o jeito dele, conforme ele quer, naquele curto espaço de tempo, de consertar o mundo. Sim. Sem ter feito qualquer tipo de curso, qualquer preparação, qualquer tipo de estudo, porque é tudo muito rápido. Veja só, para você ir lá consertar a fossa, muito provavelmente o cara passou por um treinamento. Sim. Né? Ah, sim. Para ser deputado federal e senador, precisa fazer no máximo nó de gravata. Isso quando não usar o reco. Você quer ganhar, né, a eleição, né, que é difícil. Não, depende. Teve um cara no Rio Grande do Sul que viralizou num vídeo que ele foi fazer uma demonstração, tem uma plantação de uva, e ele foi fazer uma apresentação lá da plantação dele, e quando ele foi pegar na uva, Ele tomou choque? tomou o choque. Esse cara virou deputado? Ele não, senador, Ele cara. virou senador? Caralho! Se eu não me engano, acaba o mandato dele agora. Mas por causa desse vídeo? Sim, aquilo lá iniciou a carreira viralização. dele. Caralho, que absurdo. Não, e é isso, a exposição. O Cajuru foi assim, Tiririca foi eleito deputado federal. Então, na verdade, tem duas coisas que são diferentes. Uma coisa é você ser bom eleitoralmente e outra coisa é você ser um bom mandatário, um bom gestor, entendeu? Uhum. Não necessariamente uma coisa tem a ver com outra. E com relação a fazer alguma coisa e consertar, na verdade, na minha opinião, a melhor forma de fazer com que as coisas andem e funcionem e sejam corrigidas é fazer com que essa turma, essa estrutura, esse gasto e essa produção reduza. Então não é tão difícil. Mesmo você... Não é fazer algo, é deixar de fazer algo. Deixar de fazer algo. Sim. E isso precisa estar muito claro, porque é muito fácil a pessoa cair na armadilha de vender um discurso bonzinho. Por exemplo, alguém com um coração bom pode dizer o seguinte: eu quero ajudar, fomentar a cultura. Eu quero que a cultura, a arte seja valorizada. Cara, ninguém vai ser contra isso. Claro. O problema é que ele interrompeu o capítulo da história. Porque o capítulo ruim ele não falou. Que é, para você subsidiar, dar dinheiro, algum benefício para qualquer área, inclusive a cultura, você está obrigando, forçando para que todos os outros paguem essa conta. Sim. E, além de não receberem esse mesmo benefício, vão recortar uma fatia do dinheiro próprio, do suor. Quando eu vou explicar o que é política para crianças de 4ª série, eu digo o seguinte, que a arte de fazer uma expoliação coletiva, você pega esse volume enorme de dinheiro, bota numa grande sacola, fica com 70%, que é o custo da manutenção, basicamente folha de pagamento. Uhum. Esses 30% que sobram,
Os políticos escolhem para onde vão mandar e quem vai receber, sem descontar a incapacidade da gestão e a corrupção. Uhum. Porque, veja, como o político ele não sofre as consequências das decisões erradas que ele toma, ele não tem incentivo em tomar a decisão certa. Ah, sim. Pelo contrário, se ele tomar a decisão errada, no caso, subsidiar a cultura, Ele vai Ele ser tem- aplaudido. Né? isso, porque o incentivo dele é possuir e ter mais votos. E a maioria, e por isso a gente chama de tragédia dos comuns, que é essa que você está sentindo, que eu estou no meio, que está diluído, não se esforça porque parece que é uma fatia pequena, mas já está se tornando grande. A fatia do que o Estado pega, você tá falando? Da Isso. renda de todo mundo? Isso. Porque o que acontece? Vou tentar explicar em números. Digamos que nós três aqui juntamos com mais 7, somos em 10 pessoas e fizemos uma cidade nova. Uhum. Essa cidade não tem governantes. Somos nós 10. Você planta a cenoura, eu tenho o cavalo, e ele tem a venda, e assim nós vivemos por um tempo. No decorrer do caminho vão surgir problemas. A liberdade, ela causa problemas. Ela não é perfeita. Ah, Nunca sim. ninguém disse isso. Afinal, Nunca alguém afirmou isso. não existe liberdade sem riscos, né? Isso. Sem um preço também. O que eu sempre digo é que as consequências negativas da não liberdade, elas são maiores. Sim. Entendeu? Então essas 10 pessoas estão lá. Aí aconteceu um problema, alguém teve uma ideia brilhante, não, vamos fazer um Estado agora. Vamos criar um governo. Aí nós elegemos uma pessoa. Vamos fazer uma analogia com o Brasil. Mais ou menos 12% dos trabalhadores do Brasil são funcionários públicos. Então, uma pessoa dessas 10 vão ser um servidor público. Uhum. Essa uma pessoa, assim como no Brasil, ela corresponde ao 1% que mais ganha da população inteira. Ok? Uhum. Por exemplo, meu salário é R$24 mil. Menos de 1% da população ganha isso. Ou seja, todo o resto da população ganha menos e paga o salário do governante. Sim. Então, esse custo desse cara vai ser diluído entre os 9. Uhum. Aí, um deles fala assim, você precisa fomentar a cultura. O que o governante vai fazer? Para agradar aquele um, os outros 8, pouco diferença faz e até vão aplaudir, nesse caso. Eu vou lá e dou um recurso para o cara da cultura. A partir daquele momento, os outros 8 vão ter um gasto maior. Sim, porque o recurso tem que sair de algum lugar. Isso. Um outro cidadão falou assim, cara, você precisa ajudar o esporte, porque o esporte ele faz bem e tal e tal. O que aconteceu? Os outros subsidiam o esporte, que é importante. Não acho que seja. Não pelo Estado. Não, tô dizendo que pelo Estado. Tô dizendo que o esporte é importante, Ah, a o cultura Estado é importante. claro. Diluiu para Estado não. os outros pagantes. Pagantes. Uhum. Vai chegar um ponto que o incentivo dos outros também vai ser cada vez mais pedir um incentivo para a sua categoria. Sim. Porque, de verdade, eles vão precisar, porque eles já estão tão esgoelados Que eles precisam de um alívio. que eles precisam de ali para pedir um recurso. Então, na verdade, vira um circuito vicioso De lobby. de lobby e cada vez mais caro. E esse cara, para resolver o problema, que cada vez vai ter mais problema, ele se vende como o cara que vai ser o anjo da guarda e que ele é o cara ideal e que precisa deles para resolver. E a população cada vez fica mais dependente. Uhum. Então, no fundo, todo mundo quer viver às custas do Estado, mas se esquece que o Estado vive às custas de todos. Compreende? Uhum. É terrível. Sim. É bom, aqui você tá pregando pra convertido já. Eu acho que o Estado é uma merda, entendeu? Pra mim, a gente fala assim, puta, que merda, hein? Tem um monte de máfia dominando a nossa vida, né? Tem que pagar pedágio pro cara e pro outro. Vamos ter só uma máfia só? Que é mais fácil da gente controlar, entendeu? Eu acho que foi a decisão que a humanidade teve quando ela constituiu o Estado, entendeu? É que essa máfia é legalizada. No passado, se fazia diferente. Precisava roubar. Precisava fazer mensalão, precisava fazer mutreta com estatal, precisava para conseguir dinheiro para a campanha, por exemplo.
Uhum. Hoje não precisa. Eles aprovam uma lei dizendo: nós vamos pegar esta fatia, 5 bilhões de reais? 5 bilhões, que é o dobro do que foi gasto em saneamento básico nos últimos 4 anos. Caralho. Entendeu? Então, Uhum. é legal. Sim, Isso. E as pessoas não se dão conta que, primeiro, que a lei não necessariamente ela é moral. Então, hoje nós temos um roubo, não só isso, um assassinato. Porque o cara que pega grana do dinheiro do pobre, porque 54% de toda a arrecadação é de quem ganha menos de 3 salários mínimos, Monark. Uhum. Então, se o político escolhe conscientemente pegar esse dinheiro para si próprio, ao invés de comprar remédio, ao invés de botar em hospital, É saneamento foda. é assassinato, cara, é isso. Não Sim. tem meio termo. Sim, sim. Não tem meio Muitas termo. pessoas vão acabar tendo uma qualidade de saúde pior e podem morrer em função disso, porque a gente tá dando 5 bilhões para os caras gastar em campanha política, né? E aí, percebe, se não tem saúde, não tem educação. Se não tem educação, a gente não tem uma montoeira de outras coisas. Uhum. É isso. E aí, aquela nossa cidade, o que acontece? Eu começo a taxar cada vez mais o cara lá que produz a cenoura. Porque é mais fácil taxar ele também, né? Porque o cara que é rico, ele sabe como fazer evasão fiscal. O governo não tem outra forma de receber recursos senão taxar o trabalho dos outros. E os políticos são mestres em fazer benevolência, ser caridosos com dinheiro alheio. Ah, sim, com o dinheiro dos outros é fácil gastar, né? Vamos favorecer, vamos dar auxílio, vamos fazer isso, sempre com o dinheiro alheio. Uhum. Sempre com o dinheiro alheio. Aí o que acontece? Eu vou taxar o cara da cenoura, Vai chegar um tempo que ele vai dizer o seguinte: não adianta mais eu produzir cenoura, porque está abaixo do meu custo, não está valendo a pena. Uhum. Ok? E perdemos uma produção de riqueza. E o político, ele acha que se ele escrever uma lei nessa sociedade aqui, a partir de agora, essa sociedade vai ter saúde, educação e um salário mínimo que seja o mínimo necessário para ter uma vida digna. Sim, sim. Os Acho que políticos- só porque escreveu vai acontecer, né? Exatamente assim que funciona o nosso sistema jurídico. Sim. E sabe o que acontece? Hum. Isso não é sustentável. Trazendo analogia para o Brasil, desde 2014 a gente está acumulando déficit primário, que significa gastar mais do que arrecada. Então essa sociedade todo ano gasta mais do que arrecada. O que significa? Dívida. Dívida pública. Dívida pública que se paga como? Com juros, né? 3 formas. Juros para o futuro, Uhum. que é mais caro, né? Segunda forma, com mais taxação. Uhum. Mais taxação. E terceira forma, impressão de moeda, Que é a inflação. que gera inflação. Sim. Então, em 2 anos, por exemplo, o Brasil aumentou a base monetária em 40%. Então, pensa, em pandemia, menos produtos e serviços foram produzidos, com 40% mais dinheiro. Então, nós tivemos uma base monetária 40% maior, com pessoas perseguindo o mesmo número de produto e serviço. Então, o que acontece? Os empreendedores, o lojista, o cara da cenoura, tá vendendo. Comunica errado todo mundo. E o cara da cenoura vai plantar mais, vai construir uma loja a mais, vai um carrinho a mais, entendeu? Vai fazer um investimento que é artificial. Sim, sim. Porque é um voo de galinha. Aquilo não é sustentável, tu Sim, tinha entende? dinheiro no mercado porque o governo simplesmente deu muito dinheiro para todo mundo, né? Isso. Foi o E- que o Bolsonaro fez através dos auxílios aí que ele fez, né? Os auxílios da pandemia e tal. Isso. O mundo inteiro caminha, infelizmente, por esse caminho. Sim, não foi exclusivo do Bolsonaro. Mas no Brasil, em 2020, foi terrível. Foi 740 bi de déficit primário. Mas Que o foi- foda é que, tipo, os caras tinham mandado todo mundo parar de trabalhar também, né? Tipo, que o Estado manda você parar de trabalhar e aí também não te dá uma grana pra você viver enquanto você não tá trabalhando, é meio que sacanagem, né? Pelo menos eles deram uma grana, né? Pois é, mas se tu for avaliar, quanto desses 740 bi foi parar na mão líquido? Das pessoas, assim. Quanto foi parar líquido na mão das pessoas? Porque, olha só, muitas das prefeituras, o recurso chegou lá e eles usaram para folha de pagamento. Uhum. Não para reestruturação do sistema de saúde. Sim, sim. Os R$300 que foi recebido
lá atrás, quanto desses R$300 é líquido? Por que eu falo líquido? Porque como ele também paga o tributo, ele também vai pagar parte do recurso que ele está recebendo. Sim, é verdade. E aquilo ali também causou a inflação e uma recessão de longo prazo. Então, na verdade, precisaria fazer a conta de quanto esses R$300 valeu a pena de forma direta para ele. A inflação, Monark, sabe para quem ela interessa? Para o político e para as empresas amigas do político. Sabe por quê? Por quê? Porque eu recebo um dia antes do meu salário. Então eu consigo comprar hoje o que vai ser mais caro daqui a 30 dias. E o pobre que recebe o dinheiro inflacionado de segunda e terceira mão, ele já recebeu o dinheiro inflacionado. Ah, sim, fora que o rico, ele pega o dinheiro dele e coloca num investimento que vai dar mais do que a inflação, com certeza, então ele se protege da inflação facilmente. Já a pessoa pobre, que vive do salário todo mês, ele não consegue ter esse preparo, ele não consegue colocar parte da grana dele para lucrar e além da inflação, não. O salário dele continua sempre o mesmo. Mas essa é a regra. O Estado, ele é um vetor de desigualdade na medida em que ele sempre tira do pobre para dar para o rico. Pensa num bairro residencial Alphaville. Lá vai ter sistema de iluminação subterrâneo, saneamento básico, tem uma tudo lá, boa tudo do infraestrutura. melhor, né? É isso. Sim. E na favela? Tudo do pior. Pois é, mas não era para tirar do rico para dar para o pobre? Sim, bom, eles podem argumentar que os próprios ricos construíram o saneamento deles lá, o que não é verdade. Não é verdade. Pode crer. Não é É verdade. a própria prefeitura que constrói. Isso, é isso. O cara da favela não tem nada. Pisa no cocô para ir para a escola. E entendeu? paga o saneamento do rico. Claro, Sim, mas sim. é tudo sempre assim. Por exemplo, o judiciário. O judiciário é o judiciário mais caro do mundo. O brasileiro. Brasileiro, com 1,3 do PIB. O segundo país que mais gasta com judiciário é a Venezuela, com 0,34 do PIB. Caralho. Sabe quem é o maior cliente do judiciário? Quem? O Estado. Faz sentido. Sabe quem é o maior devedor do judiciário? O Estado deve O pro judiciário? Estado. Como que o Estado deve pro judiciário? União, município, agências reguladoras são os maiores devedores do judiciário. É o Estado. O INSS. Entendeu? Não entendi direito, na real. Tipo, o Estado deve pro judiciário? Como assim? Não, olha só. Você Ou corta o a tua mão. judiciário é devedor? Não. O Estado, de alguma forma, seja município, o governo estadual, o governo federal, agência reguladora, qualquer órgão estatal pode ser devedor. Por exemplo, você amputa a tua mão, solicita a tua aposentadoria por invalidez. O INSS vai dizer o seguinte: não, você não vai estar aposentado porque o teu trabalho é fazer podcast. Dá Você pra não fazer sem a precisa, mão. dá para fazer sem a mão. Você vai entrar com uma ação contra o INSS. Essa ação você vai ganhar, ok? O INSS, que é o Estado, é devedor. Mas deve a mim. Isso. Ah, sim, mas não é isso que eu- judiciário. Não, eu quis dizer que ele é o maior devedor no judiciário. Ah, entendi. Entendeu? Ele é o maior cliente e também é o maior devedor Entendi. em ações no judiciário, Entendi agora. ok? Isso tudo é pago pelo pobre. Sim. Quantas ações um pobre tem no judiciário, cara? Normalmente o rico tem mais, né? Que ele sabe usar os advogados e tal, né? Sabe usar a lei ao seu favor. É isso. Não tem explicação. Quando que o pobre é beneficiado em alguma coisa? É pouquíssimo. Sim. E se ele e quando se perguntar pra ele, cara, se na vida toda tu não precisasse dar a metade que tu ganha pro Estado, seria melhor ou pior? Seria melhor, claro. Pois é. Mas Ele os ricos... poderia gastar com saúde, educação. Mas os ricos e os que se aproveitam do sistema são mais educados, têm mais recursos para vender a narrativa de que é o serviço deles, dos ungidos e dos arquitetos da sociedade, que vão resolver o problema dos pobres. Mas olha só, se eles resolverem os problemas dos pobres, eles não serão mais necessários. Então, qual é o incentivo deles de fato resolverem os problemas dos pobres? Eles só fingem que querem resolver os problemas dos pobres para o pobre não perceber qual é o jogo, né? Que eles estão sendo explorados rotineiramente, né?
Uma pergunta que eu tenho pra você. Você acha que a gente vive numa democracia ou numa oligarquia? Não, não é democracia. O primeiro ponto é o seguinte. As pessoas têm a falsa ideia de que a democracia é a vontade da maioria. Esse é um conceito bonitinho. Vamos pegar um fato. O Acre tem, não sei o número certo, a assessoria pode me ajudar aqui, deve ter em torno de 800 mil habitantes. O Acre. O Acre tem 8 deputados federais. Santa Catarina tem 7 milhões de habitantes. Tem 16 deputados federais. São Paulo, só a capital, tem 12 milhões de habitantes. Ok? O que eu quero dizer? Que o voto de um deputado federal nessa relação do Acre vale muito mais do que o de Santa Catarina e de São Paulo. Sim. Como pode ser proporcional a representação? Não é proporcional. Não é. Agora vamos falar de senador. O Nordeste, o Norte, cada estado, não importa o número de habitantes, se tem 800, se tem 1 milhão de habitantes, tem 3 senadores. Isso é uma democracia? Não. Então tá, esse é um contexto. Eu não acredito que a gente vive numa democracia. Isso é o formal. Agora vamos como acontece na prática. Como eu expliquei aqui na nossa cidade, o governante, assim como uma mãe, ela alimenta o filho que berra mais e primeiro. Então, no fundo, os políticos, eles atendem as pequenas minorias altamente organizadas, capacitadas e com recursos e que conseguem uma conexão mais próximas com os parlamentares e os políticos para conseguir o que eles querem. O nome disso é oligarquia. Ok? Isso se chama benefícios concentrados a custos difusos. E é isso. Esse é um fato. Então a gente vive numa oligarquia. Eu tenho, se você chamar eu afirmo, de oligarquia... Eu afirmo que a gente vive numa oligarquia. O meu conceito de oligarquia é outro, mas se é Qual isso... que é o seu conceito de oligarquia? Não, oligarquia é como se fosse organizações empresariais ou grandes cara da chapa preta, um cara que... um filme que eu gosto... Poderoso Chefão, algo assim. De Poderoso Chefão é máfia, né? Então, assim, não precisa de muito para ter uma conexão com o parlamentar, entendeu? Eu vou te dar um exemplo. Tem um projeto nosso que tenta tornar facultativo a inscrição nas agências dos conselhos regionais. Por exemplo, Conselho Regional da Arquitetura, de Engenharia. O cara que acha importante para ele tem o registro. Se ele acha que não é importante, ele não tem registro. Você acha que vai ser um diferencial do mercado, enfim. E aí eu consegui inicialmente um certo apoio para que esse troço andasse. E aí, certa altura, um dos deputados falou assim, acho que não vai dar certo aquilo lá, eu vou ter que tirar a minha assinatura, vamos deixar quieto isso aí. Eu disse, cara, mas por quê? Eu recebi um monte de e-mail, ligação. Eu disse, cara, como assim? Quantos e-mails tu recebeu? Recebi uns 12 e-mails. Assim, cara, a gente representa 220 milhões de pessoas. Sim. Por conta de 12 e-mails. Mas de quem que era de uma pressão. Né? Pois mas não importa, entendeu? Isso que eu quero dizer. Não deveria importar. Não deveria importar. Sim, mas importa pra caralho. Pra ele importa. Pro sistema importa. Porque ele tá colocando em risco a candidatura dele, futura. A candidatura dele, em prejuízo de 219.909, entendeu? Sim, sim. Mas por isso que eu falo que a gente vive numa oligarquia. Isso, mas é que oligarquia dá a impressão de que precisa de grandes organizações. É isso que eu estou falando. Mas precisa. E não são necessariamente grandes organizações. São organizações, muitas vezes, pequenas, altamente engajadas. Eu vou dar um exemplo que aconteceu na minha cidade. Na minha cidade tem um evento que se chama puxada. Os cavalos, eles ficavam alinhados e nessa competição ganhava o cavalo que puxava mais peso. Teve um certo número de pessoas, sei lá, 40, 50, 100, não sei, que são os defensores de animais e que se organizaram para que isso não existisse, que os animais sofrem e tal.
Mas todo o resto da população ou gosta ou é indiferente. Uhum. Mas aquela organização 50 e 100 pessoas pressionaram os vereadores de tal forma de que aquele negócio puxou de puxada. Foi proibido, regulamentado, restrito, entendeu? O que eu quero dizer é de que essa turma não posso chamar de oligarquia, entendeu? Sim, mas é que eles também não mandam no país, né? Mas é o que eu tô dizendo. Eles podem ter uma influência dentro de uma região pequena e tal, mas pensa no país, no jogo grande ali. Quem que são os players que têm influência mesmo? Tipo, quem que é o cara que liga pro deputado e fala, ó, meu irmão, eu quero essa lei desse jeito e desse jeito, e se não rolar, tu tá fudido, porque eu pego minha grana e apoio o teu concorrente e ele vai ter 20 mil mais espaço no jornal. Inclusive, eu sou dono do jornal, e se você não fizer o que eu quero, eu começo a mandar um monte de matéria te fudendo. Então, acho bom você me ouvir. Tipo, é isso que acontece. Tipo, eu entendo que na pequena política exista pequenos grupos que têm muita influência e tal. Concordo. Mas na política grande, quem realmente tem alguma influência para onde é que o país vai, são empresas grandes. É o grupo de grandes empresários, o grupo de grandes mídias, de grandes organizações. E isso é uma oligarquia. Sim, mas o que eu tô querendo te explicar, eu concordo com isso falasse, mas o que eu tô querendo explicar é que não precisa de uma mobilização e de algo tão grande para alterar contra ou a favor de um projeto. É muito comum qualquer tipo de projeto ter um lobby muito pequeno e que altera a condição dele. As pessoas têm a falsa ideia de que fazer uma manifestação na rodovia com 1000 pessoas, com bandeiraço e tal, vai gerar algum efeito. Se tiver uma pessoa que vai lá na Câmara, independente qual é o assunto, que vai atrás do estacionamento, entra no elevador, fique sentado na recepção do gabinete, aquilo ali é uma pressão muito maior e com resultado muito melhor do que, sei lá, 1000 pessoas na rodovia. Eu entendo, mas, por exemplo, vamos ver agrotóxico. Certo. Eu não sou contra agrotóxico. Defensor agrícola. Sim. Tipo, pega aí um grupo de essa uma pessoa aí, que ele é contra o agrotóxico, tá ligado? E aí ele vai, senta no elevador lá e fica protestando. Quando chegar no protesto dele, o cara vai olhar assim, tem esse cara aqui sentado no elevador, mas tem também os bilionários, donos e donos de outro monte de coisa, e eles são a favor disso. Quem que você acha que esse cara vai escutar? O lobo solitário ali contra o agrotóxico ou os donos titãs da indústria, entendeu? Eu entendo que o pequeno lobby, ele pode fazer muita diferença, mas se você contrapõe com um grande lobby, quem vence é sempre o grande lobby. Com certeza. Total, com certeza. E é isso que vive o Brasil. O Brasil é um país vendido pelos lobbies e quem decide o rumo do país são os bilionários, os donos de grandes empresas, os grandes conglomerados. Os maiores bilionários com oligarquias dentro da política são os partidos políticos. Eles são fantoches. São os partidos... Cara, não é fantoche, não. Vê o que aconteceu agora no Distrito Federal. Retiraram a candidatura do Regufe, que ele era para ser governador, de última hora, tudo combinado. Dando... ao meu ver, de mão beijada para o outro candidato. Então, de última hora. Então, assim, quanto que custou, o que foi envolvido, o porquê disso, mas você acha... retira da população a escolha, no regime democrático que tu ama, de botar por conta de uma decisão partidária. Agora tu estás me dizendo, Gilson, mas alguém do banco, ou uma oligarquia, enfim, ligou para o partido para fazer com que ele retirasse. Até pode ser, mas se o partido não tivesse aceitado isso, no mínimo ele está em conluio, perceba? Mas é claro que está em conluio. Mas o que eu estou te falando é isso. Tipo, os partidos... Por isso que eu falei que eles são fantoches, entendeu? Eles levam... As suas diretrizes, elas vêm de algum lugar, não vêm do partido. O partido não é a cabeça que decide o que vai acontecer com o partido. A cabeça é os financiadores de campanha. Eles que são os que decidem o que vai acontecer. É que os financiadores de campanha são os pobres, né? O único partido que usa financiamento unicamente privado é o Novo, entendeu? Essa desconexão por falta de financiamento privado é que o que faz com que eles não precisem mais prestar conta com a sociedade. Por exemplo, eu para conseguir viabilizar a minha campanha, eu tenho que vir aqui ao Monark.
meu pensamento é esse, meu projeto é esse, tem como doar para mim? Aí tu vai fazer pergunta para mim, não, mas tem certeza que é assim? Será que não dá para fazer diferente? E qual é a consequência disso? Eu tenho que te convencer. Não, por campanhas Ou por doações o cara que individuais, recebe acho no legal. primeiro dia 2,5 milhões na conta para fazer campanha, ele vai vir aqui te dar proposta, pedir a tua opinião, Sim, ele vai sim. dar um caguei para ti, entendeu? Mas isso agora com fundo eleitoral, você tá falando. Mas pois é isso, Mas é isso a é situação. novidade na política. Oi? O fundo eleitoral é uma novidade na política. Ele tá aí faz alguns anos. Sim, subiu Mas- de 1 para 2, agora tá em 5. Sim, mas a forma com que a política é feita de verdade não é só com fundo de campanha eleitoral. Tem muita coisa por trás dos bastidores que acontece, que é favores que são cobrados, viagens que são pagas, entendeu? É que não é legal e não é às claras. Mas existe todo um lobby, todo um segmento oligárquico que tem as suas alavancas que eles puxam dos políticos, Sim, entendeu? mas Tipo, isso é certo. tipo, e eles Total que de estão. acordo. Eles estão no topo da hierarquia. Quem está no topo da hierarquia é a grande mídia, é os bilionários, os donos de indústria, os campeões de não sei o quê. Eles que são os donos do país de verdade, entendeu? Não é os partidos. Os partidos é só um meio, é uma ferramenta que eles usam para controlar o país. É que esse é eu concordo contigo, mas esse é um papo tão surreal, porque como eu sou do Novo, a gente nunca nem chegou perto de alguma tentativa dessa, porque se a gente renuncia o fundo, renuncia até aos próprios privilégios, desde auxílio moradia, mudança, se sabe todos como são o Novo e tal, então ninguém nem oferece algo que seja imoral, já que a gente recusa o que é ilegal, Eu entende? duvido que nunca Não, te ofereceram nunca, nada. Nunca. Nada. Eu Em conheço muito nenhuma das político, vezes. cara. E Não, mas muitos nada. já me falaram que, tipo, eles não aceitaram, mas já foram Não, nunca me ofereceram nada. Essa é uma curiosidade que as pessoas têm. O que acontece às vezes, que talvez é uma percepção, assim, quando a gente entra, eu entro numa roda, meio que para de falar, sabe? Sim, Mas entendi. pode ser que seja uma sensação, mas nunca me ofereceram. O máximo que me fazem, e eu fico muito puto com isso, é chantagem eleitoral. Tipo o quê? Tipo assim, ou tu aprova disso, ou nós temos aqui 800 votos, Aham. ou a gente vai fazer campanha contra você, entendeu? Sim, sim. Ou você não se reelege mais. Sim. Porque o político, ele funciona muito na pressão, Popular. na chantagem direcionada a voto, entendeu? Ou tu faz, ou tu vai perder, ou tu vai ganhar voto, ou tu vai perder. Uhum. Isso me fazem toda hora, inclusive propriamente os eleitores. Agora mesmo eu recebi uma ligação, a mulher me soltou uma dessa. Pô, acabou a conversa, entendeu? Sim, se ela quer te vim- controlar essa- pelo voto dela, tá ligado? Você não foi eleito Mas por ela, assim, né? algo ilegal realmente não aconteceu. Se aconteceu, eu já pensei muito nisso, provavelmente eu vou falar, cara, esteja preso, né? Pode crer. Esteja Seria preso, correto você- de você falar, é, de óbvio. fazer, né? É, Mas o problema é que você teria que provar, né? Mas com relação a lobby, cara, eu vou te dizer, eu gosto do lobby, independente de qual seja, mesmo que for de uma oligarquia, como você diz, por 2 motivos. Primeiro, que como tudo é Estado, eu não sou onisciente, eu não sei como funciona o setor de pesca, o de mineração, o de exportação de esquadria, como é que funciona para produzir refrigerante na Zona Franca. Tudo isso vai ter uma lei ou mais ou regulações que passa por nós. Então me deu a oportunidade de conhecer minimamente cada negócio. E quando eu recebo, por exemplo, uma nota ou um lobista de cada setor, ele vai me esclarecer quais são as consequências daquela regulação, qual é o problema, quais seriam alternativas. E segundo, se eu não concordar com aquela posição ou com aquela nota, no mínimo ele me adianta o argumento contrário que eu vou ter que utilizar para contra-argumentar em plenário ou na comissão. Sim. Entendeu? Não, eu entendo que dentro da democracia o trabalho de lobby pode ser importante, entendeu? O problema do lobby é quando ele não faz um lobby assim pro Estado sair do cangote dele. E sim, lembra que a gente estava falando? Que o Estado fica passando vantagens dentro de uma indústria porque eles querem... a fatia do bolo já está toda dividida e cada um quer mais para ele. O problema do lobby é isso, quando a empresa impede a livre concorrência através do lobby. Mas é sempre assim. O lobby de alguma empresa ou de setor, eles sempre querem um benefício para eles. Sempre. Por exemplo, tem desoneração da folha. O projeto tinha 17 empresas
que tinham um benefício de desoneração da folha de pagamento. Aí estamos num impasse. Se nós tivermos só os 17, significa que todos os outros setores pagam a conta. Sim. O que você decidiria? Colocar mais setores ou retirar setores? Se colocar mais setores, fica mais caro ainda para a sociedade. Sim. E se você diminuir setores, menos pessoas são beneficiadas. Uhum. Então, não é uma tarefa fácil. Bom, o que eu falaria era diminuir para todos os setores ao mesmo tempo, né? Pois Seria é. o correto. Todo mundo ter desoneração da folha de pagamento. Sim, diminuir o imposto para geral. Isso. Seria o correto, na minha opinião. Uma explicação agora, Monark. Você está certíssimo. Porém, como o Estado não aceita reduzir a despesa permanece a mesma. Quando a despesa permanece a mesma e a gente diminui a arrecadação, a gente tem um bloco em vermelho. Sim, mais dívida pública. Mais dívida pública. E essa dívida pública é paga, de novo, pela sociedade. Sim, mas aí Não tá, tem que reduzir a despesa. Exatamente. O Estado não aceita fazer duas coisas. Primeiro, reduzir despesa, benefício, privilégio, regalia, custo. Não aceita, isso não é feito. Uhum. Segundo, não discute diminuir o dinheiro roubado. O que se discute? Dar mais benefício para pagar o fogo, determinado setor, localidade. E 2, a eficiência e a boa aplicação do recurso roubado. Entendeu? Uhum. A sociedade não evoluiu para, ao invés de discutir a boa aplicação do recurso roubado e beneficiar algum setor em algum momento que está prejudicado, para reduzir despesa e parar de roubar. Sim, mas Quem por sabe que um dia a gente não evoluiu pra lá? Porque se eu não roubo, se o político, se o Estado não taxa, não tributa, ele não tem recurso para auxiliar minimamente e agradar as pessoas. Então, mas esse é o golpe. Esse é o golpe. Por isso que o Estado, principalmente o Brasil não funciona. O Brasil, ele é a 14ª economia no mundo que mais cobra tributo. Isso é um problema? Mas não é o problema maior. O problema é que dos 30 que mais cobram, ele é o último em custo-benefício. O problema é que ele cobra e não entrega nada. Sim. Aí eu fico... Acho engraçado as pessoas assim, Gilson, mas como é que vamos fazer com a segurança? Primeiro que me abisma alguém achar que nós temos segurança. Não. Segundo... Pô, o helicóptero vai na favela e o Tá PCC... Tá proibido ir pra favela. Ele dá tiro de arma antiaérea, cara. Meu Deus. O PCC tem arma antiaérea. Não era o PCC porque era no Rio. O Comando Vermelho tem arma antiaérea. Eles estão rivalizando com o Estado em igual calibre, tá ligado? Sim. A gente tá correndo o risco da nossa sociedade ser um narco-estado. Esse é o risco que a gente tá tomando, entendeu? Em parte já é, né? Em determinadas localidades já é. Em parte já é. E pior, sabe quanto desse orçamento inteiro vai para segurança no Brasil? 4%. 4%, cara. Então, o que eu quero dizer é que a população deveria colocar esse político entre os 10 na parede e dizer que ele deveria ter a responsabilidade de defender e comprovar de que a administração dele, qual seja, ficar com 70% do recurso que é entregue, vale a pena. Sim. E que a população não conseguiria fazer isso sem aquele iluminado. Sim, mas isso não existe. A gente ficaria bem melhor sem o Estado, entendeu? Mas a gente talvez não vá chegar a isso nesse momento tão cedo. O que a gente pode chegar, e às vezes a gente consegue puxar um pouquinho o freio de mão ao caminho do precipício, é reduzir. E esse espaço é legal, a minha página é legal, é você falar aqui, porque aos poucos a gente tem ganhado espaço. Aos poucos as pessoas começam a admirar um político que é o cavalo de Troia, um cara que sofreu com liberdade de expressão, como a liberdade é importante. Por que ser empreendedor não é uma grande empresa? É fazer o corre, vender a água no sinaleiro. Sim. Ensinar para as pessoas que a gente pode fazer uma rua privada. Não necessariamente vai botar uma gôndola ou um policial que vai cobrar a entrada. Nada disso, vai ser muito parecido com um shopping. Sim. Entra, é tudo limpo.
climatizado, Tem as suas próprias regras, né? querem te incentivar a ficar o maior tempo possível ali, justamente para adquirir. A rua pública, o que que é? Falta de segurança, suja, Tudo fedida, em que ninguém mais quer ir, entendeu? Sim. Mas a população foi teve tão sucesso na lavagem cerebral deles que eles procuram e continuam brigando para ficar nesse sistema que os escraviza. Ah, sim. As Entendeu? pessoas acreditam que o Estado é o salvador, que o presidente vai mudar o mundo. Isso. Como o Denis Xavier sempre fala, nós ainda estamos discutindo a cor da coleira. É verdade. É uma boa frase mesmo. A gente está discutindo a cor da coleira, a gente tem que Tirar acabar a coleira. com a coleira. É, sim, sim. O que acontece? Mas você não acaba com a coleira ouvindo a porra dos lobby, né, cara? O que tem que fazer? Você vai eleger, geralmente, você que eu digo, Sim, as pessoas. telespectador, um político quer que faça o que você deseja. O outro vai eleger um que quer que outra coisa seja feita. E você gosta dele porque ele vai fazer aquela coisa. O outro aqui também. E aí fica brigando. E eu tô falando como parlamentar, não só da presidência. E essa é uma escolha errada. É a escolha Porque- da cor da coleira. Sim. O que precisa dizer assim, cara, eu não quero que tu faça. Eu quero que tu tenha menos poder de fazer. Sim. Porque ainda que tu faça o que eu quero, o outro vai ser, que é só 4 anos, vai desfazer ou vai fazer coisa pior depois. Entendeu? Sim. Então eu quero que vocês, os políticos, se querem ajudar o brasileiro, se querem ajudar a população, não façam, não existam, não cobrem, não regulamentem, não burocratizem. Sim. É Esse isso. o ideal. O ideal é diminuir o que o Estado faz, não aumentar. Pois é. Por que o cara não consegue estudar? Por quê? Ah, N fatores, né? Por conta do Estado, cara. Sim, sim. E quando consegue, 50%, só olhar o PISA, 50% Tem uma educação sai do de bosta. segundo grau sem saber matemática básica e sem interpretar texto. Sim. De uma escola que, tiranicamente, ele foi obrigado a estudar, porque tem exatamente o mesmo método, exatamente com a mesma disciplina, para todo mundo. É proibido ensinar qualquer outra coisa. Uhum. E o que não faz sentido nenhum, porque cultura e educação se faz com diversidade de conhecimentos diferentes, locais diferentes, entendeu? Sim, sim. Quer fazer educação financeira, outro alimentar, outro musicalização, é proibido, inclusive no ensino privado. Sim, é um absurdo. Então o Estado cobra um valor enorme, promete dar educação, não dá, e quando dá é ruim exatamente naquilo que ele quer que seja aprendido. Sim, e ainda te proíbe de você livremente, na iniciativa privada, ensinar o que você quer. A nossa esperança, e aí eu concordo na cronologia, é que a internet, as redes sociais, os podcasts, a gente tem conseguido atingir um público que está multiplicando. Ah, sim, mas eles estão totalmente tentando acabar com essa nova avenida que se formou, né? Sim, Eles estão querendo regulamentar a internet, estão querendo censurar as pessoas. Inclusive o YouTube hoje ele já faz isso, entendeu? Antigamente a gente tinha uma plataforma dentro do YouTube mesmo que era completamente livre. Tinha até gente sendo degolada em vídeos no YouTube, entendeu? Eu tô surpreso que você não cortou meu microfone ainda. Não, é sério. Só que agora, cada vez mais, o YouTube coloca regras arbitrárias do que pode ou não ser dito dentro da plataforma. Esses dias eu vi uma imagem que agora, se você comentar da guerra da Ucrânia, seja pro bem ou pro mal, a favor ou contra, o YouTube vai desmonetizar o seu conteúdo. Porque eles não querem que esse tipo de conteúdo seja monetizado ou comentado. Eles querem desincentivar que você comente sobre este assunto. Então percebe que é uma manipulação da própria plataforma para que certos tipos de pensamento ganhem tração e outros tipos de pensamento sejam minados. Então o YouTube se colocou hoje como o censor da opinião pública. E a gente já vive essa realidade. Então, por mais que a gente tenha uma esperança que a internet vai ser livre e foda e as pessoas vão começar a comunicar, pessoas como você vão ter espaço para falar, isso está acabando. Isso está acabando e está sendo feito de uma maneira bem silenciosa, que as pessoas não percebem. Mas aos poucos, as opiniões que eles não querem que aconteçam, elas vão perdendo força no algoritmo por razão do YouTube. Não é tipo a sociedade parou de querer ver aquilo, não. O YouTube parou de entregar. Então,
a gente pode até ter uma esperança que a internet seja algo que mude o jogo pra gente. Mas a gente não pode se enganar e não olhar que a oligarquia mundial, ela já está olhando para esses novos espaços, essas novas liberdades que foram conquistadas pela humanidade e já estão tentando controlar. E estão controlando com sucesso. Tem um outro ponto aí, Monark, eu concordo contigo. Inclusive tem agora uma outra plataforma, Rumble. O Rumble. Que quem sabe corrigir. Isso é importante porque as falhas do mercado e as necessidades são sentidas e essas dores voluntariamente acabam se corrigindo com o tempo. Então eu não sou tão desesperançoso com uma plataforma em específico. O problema que eu acho é que é maior porque nós vivemos num mundo em que as pessoas censuram. Uhum. Eu não consigo falar com as pessoas sem estar preocupado em agradecer todos, todas e todes. Eu não consigo... Não consegue, né? Eu estou dando um exemplo. Eu preciso falar a todo tempo de que as pessoas têm que cuidar das axilas e não do sovaco. Entendeu? Então, o que eu quero dizer não pode falar criado mudo mais. Isso. Então, são várias coisas que fazem que você tenha um receio de falar alguma coisa que vai ser cortado, mal interpretado e jogado adiante e te condenando em praça pública. Isso pelas pessoas. Sim, eu sei muito bem disso. Isso. Então, as pessoas, por conta dessa burrice de massa, acabam influenciando, inclusive por conta de, mercadologicamente, as plataformas ou as empresas que, em resposta, acabam cortando os patrocínios, cancelando pessoas, entendeu? O que eu quero dizer é que o problema está aqui embaixo, entendeu? Eu entendo, mas eu discordo um pouco de você, entendeu? Uma vai influenciando a outra, isso tu vai me dizer, né? Sim, você colocou como se partisse das pessoas, entendeu? Mas eu não acho que parte de verdade. Eu acho que parte de grupos organizados poderosos. Eu sei que parece teoria das conspirações, mas é que o mundo funciona pelo menos na minha visão, funciona dessa forma. Tá ligado do Adpocalypse? Não. O YouTube era livre, certo? Tinha até gente sendo degolada e você podia assistir esse vídeo e tava no YouTube. Eles não faziam nenhuma censura. Não era a proposta do YouTube. Não era o que eles queriam fazer. Não é daí que eles nasceram. Eles não nasceram com essa ideia de, não, temos que fazer uma regulamentação aqui, nem tudo pode ser dito e tal. Não, a proposta deles era ser completamente livre. Mas aí o que aconteceu? Juntou-se as maiores empresas de mídia, todas elas ao mesmo tempo, e falaram, YouTube, ou você começa a censurar as pessoas, ou a gente tira todos os patrocínios do YouTube. E você vai acabar com a plataforma. Isso não veio da população, não foi a população que fez uma passeata e uma manifestação e falou, nós queremos que o YouTube censure isso. Não veio das pessoas, veio dos grandes conglomerados de publicidade. Eles que fizeram o YouTube ir para esse lado. E o YouTube teve que ceder, porque senão o YouTube falia. O YouTube ele não ganha dinheiro sem publicidade. E o YouTube cedeu. E quem que é dono desses caras de publicidade? Não é as pessoas. É um grupo pequeno de grandes bilionários que todos são amigos e eles se conversam. E eles estão com medo da internet, porque a internet é liberdade para as pessoas e eles sentem que a internet vai atrapalhar o jogo de poder deles. Vai fazer as pessoas começarem a acordar que todo mundo hoje vive num jogo de cartas marcadas, que democracia é uma mentira. Entendeu? Que é tudo comprado, é tudo lobby, é tudo um esquema de poder, que quem tá no topo que controla, e a gente na verdade, o cidadão é uma marionete burra, entendeu? E aí a marionete começou a ter voz, e eles falaram, puta, que merda é? Eu gostava quando a gente tinha uma porra de uma Globo, e eles davam a narrativa mainstream, mas agora um idiota do Monark, ele pode fazer um podcast e conquistar 1 milhão de pessoas, e a narrativa é livre dele. Isso é um perigo pra oligarquia. E aí, eles que estão comandando, não vem das pessoas, pelo menos não na minha visão. Não, eu entendo, mas essas empresas também foram pressionadas por pessoas. E empresa é uma ficção que é formada por pessoas. Sim. Mas que pessoas que pressionaram? A população ou os donos das empresas? É isso que é a diferença aí. Isso, eu acho que são todas. As pessoas que pressionam as empresas, os donos das empresas e assim sucessivamente. Uhum. O que eu quero te dizer
é que é óbvio que tem defeitos, mas a internet trouxe brechas. Por exemplo, em 2018, se não fosse a internet, eu jamais teria sido eleito. Eu fiz alguns vídeos, aqueles vídeos viralizaram, fez sentido para algumas pessoas, consegui capilarizar essa informação pelo Estado, abriu a urna e estava lá o número de votos suficientes para eu ser eleito. E é isso que eles querem matar, pô. Querem, total. Então, Querem, é isso. Eles não querem que você tenha mais chance. Não. Eles ficaram com medo. Caralho, olha o cara. Não. O cara falou que imposto é roubo. Ele ganhou pra deputado federal. Se esses filhos da puta começar a ganhar, acaba a nossa mamata. Não. Eles querem te fuder. Não, mas eu estou certo. Eles estão fazendo de tudo para que eu não retorne. Sim. Isso é óbvio. Mas o que eu estou dizendo é que, ainda que ruim, ainda tem brechas que num sistema anterior a gente não tinha. Ah, com certeza. Isso que eu estou dizendo. Não, sim, não sim. tinha esse espaço. Verdade. Ainda tem Ainda brechas. tem esse Ainda espaço. tem brechas. Mas eu acredito que vai ter. Teve várias tentativas, né? Tem outras redes que foram criadas, o pessoal vai para lá, daí cai de o Rumble novo. é uma tentativa de tirar o monopólio dessas grandes Que vai lá corporações. e cai de novo. O mercado vai se ajeitando. Eu tenho essa Você tem essa fé? Eu tenho essa fé. A minha preocupação é de que essa chatice, essa fiscalização da ortografia, do politicamente correto, com esse cuidado excessivo, com essa geração Nutella, já virou corte, né? Vire o mainstream, como você está dizendo. Mas já viraram. Eu ainda sou do interior, acho que vai dar certo. Tudo bem. Eu sou um pouco mais pessimista do que você, cara. Eu tenho uma amiga minha que foi fazer uma faculdade privada e o que eles usam lá como regra é o pronome neutro. E é uma faculdade, está ensinando, ela tem autoridade de ser uma faculdade e eles estão validando esse tipo de narrativa, que não faz sentido nenhum. Você já viu uma pessoa neutra? Eu não conheço uma pessoa neutra, ela pode ser uma coisa ou outra, mas neutra ela pode ser uma mistura de duas coisas, mas neutra ela não é. Tem que... agora, para você quiser identificar o sexo biológico, tem que colocar XX ou XY. Sim. É a única forma que eu imagino que não vai criar polêmica para você perguntar como a pessoa nasceu. Qual E vai criar polêmica. Será que vai criar polêmica? Mas hoje em dia tudo cria polêmica, cara. Mas a pessoa não tem como alterar o XX e o XY. Não sei Elas XX ou XY. têm. A cabeça delas elas podem alterar toda a realidade da vida para caber dentro da ideologia dela. Então é difícil. Mas assim, às vezes as pessoas confrontam, por exemplo, essa coisa de falar de forma neutra, né? Eu disse, mas qual é o problema de falar gordes? A pessoa pergunta gordes. Daí eu disse, por que falar gordes? Aí a pessoa diz, primeiro que não é gordo, é obeso. Então seria obeses. Eu prefiro gordo do que obeso, né? Obeso é bem mais pesado, né? Mas tu vê que é muito... Subjetivo, é totalmente subjetivo. Mas subjetivo. enfim, o que eu quero dizer, mas tu tá reclamando que é assim, mas tu defende a liberdade de expressão. Eu já fui confrontado com isso. Eu assim, cara, eu te dou a liberdade de expressão. Você pode falar todes se você quiser. Isso! Você só não precisa me obrigar. Isso é liberdade de expressão. Duas coisas. Primeiro, não precisa me obrigar. E segundo, o fato de eu te deixar falar como você quiser não significa que está certo. Sim. Está errado, inclusive. Sim. Porque o português não é assim que escreve. Então, é a falsa ideia de uma coisa achar que está em conflito com a outra, enfim. Eu recebo esse argumento direto, né? Tipo, ele fala assim, Monark, por que você tá reclamando da liberdade de expressão dos outros? Eu falei, cara, você tem liberdade de falar, mas eu tenho liberdade de criticar o que você falou. Você ter liberdade de expressão não significa que você não é passível de críticas no que você disse. Óbvio que você pode falar o que você quiser, e óbvio que as pessoas podem criticar da forma que elas quiserem o que você falou. Mas as pessoas não entendem isso. Eles acham que a liberdade de expressão que eu quero ter é eu poder falar minhas coisas e ninguém me criticar. É claro que você pode me criticar, você só não precisa destruir a minha vida. Você só não precisa me caçar, falar que eu tenho que morrer, tipo, me chamar de nazista quando eu obviamente não sou, entendeu? Cara, mas é que a liberdade de expressão tem um fator que as pessoas esquecem. Ele é muito maior do que você ter o direito de falar. O direito à liberdade de expressão é dos outros todos terem direito de ouvir. Porque se você é censurado, se você não pode falar, se não te deixam falar, você sim
está sendo prejudicado no seu direito de falar e ter expressão. Sim. Mas você automaticamente está censurando, está condenando, está restringindo que todos os outros saibam o que você é, o que você pensa. E se for repugnante, e talvez seja alguém que pense e fale coisas repugnantes, eu não vou saber. Sim. E aí, se eu não vou saber, imagina, eu não posso saber se ele é a pessoa ideal para eu contratar, Sim. para eu votar, para eu casar. Por isso que eu acho que o nazista tinha que ter liberdade de expressão. Eu quero saber quem que é esse filho da puta. Eu quero saber, você é um nazista? Ótimo, eu vou me afastar de você. Ou no mínimo vou tentar te convencer de que você é um burro do caralho. Por isso que eu acho que ele tem que falar, entendeu? Não que eu gosto do que ele fala. O segundo ponto. O segundo ponto. Quando você enclausura uma informação, quando você restringe ela, guarda para si e não pode soltar, ela martela na tua cabeça e ela cresce. Ela fica no porão ganhando força. Sim, tudo que é proibido dá mais vontade Entendeu? de fazer. Quando você solta aquela coisa repugnante, ela te dá a oportunidade, eu dá a oportunidade para as outras pessoas de contra-atacar imediatamente. Para combater. Ideias se combate com ideias Sim. melhores. Sim. Só assim que vence. Então, eu quero que as pessoas falem. Agora, por exemplo, nós vamos eleger pessoas que vão administrar o teu dinheiro, cara. Uhum. A tua vida. Metade do que tu produz. Como é que eu vou dizer para não falar o que ela pense, cara? Mas eu quero que fale, eu quero que vá pro debate, que dê o microfone. Sim. E que eu torço para que fale asneira. E como falam, né? Então, assim, eu jamais vou contratar alguém sem saber o que ela pensa sobre tal ponto. Sim. Entendeu? Por isso que é importante que as pessoas tenham a liberdade de falar. Só que os canceladores, eles ficam achando que eles vão resolver o problema do mundo e acabar com o nazismo se a gente impedir que o cara que tem uma ideia nazista fale ela. Não, você não vai acabar com o nazismo, porque esse cara existe, ele é nazista, e se ele falar, a gente vai saber quem ele é e a gente vai poder falar assim, cara, você tá sendo muito burro. E ele vai poder sentir na pele a rejeição da sociedade às suas ideias. Isso pode fazer com que ele mude de ideia. Mas aí as pessoas ficam falando, não, mas se o nazista falar, ele vai conseguir convencer toda a população a ser nazista. Mano, vocês estão dando uma força pra ideia do nazismo como se fosse a ideia mais sedutora do mundo, que faz sentido pra caralho. Não, é uma ideia de bosta que não faz sentido nenhum e você tem que ser um retardado mental pra achar que é uma ideia que faz sentido. Tipo, acreditar que se as pessoas tiverem a liberdade de falar sobre nazismo, apoiando ou não, a maioria das pessoas vão concordar com isso, é você acreditar que a natureza humana é um lixo completo e que no ramo das ideias, as ideias mais burras é que vão ganhar. E não faz sentido nenhum, na minha opinião. Tem um terceiro ponto, Monarca, é o seguinte. Digamos que a gente aceite a premissa de que algumas expressões, alguns pensamentos precisam ser limitados, ok? Digamos que a gente concordasse hipoteticamente com isso. Quem seria a pessoa a limitar? O Estado. Pois é. Na visão deles. Né? Pois é. Aí parte para a segunda pergunta. Você acha que o STF, ou o Judiciário, que em último caso seria o STF, pode definir o que você pode ou não falar? Não. Você deveria ou não falar? Não. Esse é um ponto importantíssimo. Porque quando você dá poder para alguém decidir o que você pode ou não fazer, o que é obrigatório ou proibido, sempre aquele poder vai ser usado, aumentado e abusado. E não pode mais ser discutido. E como a liberdade de expressão foi tolhida de ti, sequer tu vai depois poder argumentar contra aquilo. Sim. Porque, afinal, aquele poder que tu autorizou a ser o onisciente, o importantíssimo para te limitar, vai te limitar, logicamente, quando ele é a vítima do próprio poder. Sim. Para ter ideia, quando eu fui eleito, valia a regra constitucional de que todo parlamentar tem imunidade por quaisquer opiniões, palavras e votos. E o STF alterou a terminologia de quaisquer,
apesar do dicionário ainda não estar alterado, para quaisquer não ser quaisquer. Existe uma Você sabe qual que é a lógica que eles flexibilização, usaram? uma relativização, entendeu? De que o quaisquer não é sempre quaisquer, entendeu? Mas de que forma? Porque quaisquer é quaisquer. Como que eles relativizam isso? Cara, contorcionismo semântico, de interpretação. É meio bizarro, né? É A gente vive bizarro. num país onde o STF ele não cumpre a Constituição e ninguém fala nada. Mas e ninguém faz nada. Eles estão simplesmente virando uma ditadura do judiciário. O Brasil tá virando essa porra. Os caras estão mandaram o cara prender o cara por 8 anos e 9 meses, porque com um cara que era um parlamentar, que inclusive tava a prerrogativa dele poder falar quaisquer opinião. Isso foi quando a gente foi eleito. Agora o STF já disse que não é bem assim. Mas ele não tinha o direito de falar que não era bem assim. Pois é. Eles não têm o direito de Exato. interpretar a Constituição da forma com que eles querem. Por isso que Eles eu têm digo, que seguir a lógica objetiva do que está escrito. por isso que eu digo que a culpa, às vezes, de propósito, às vezes não é da população. Todo mundo discute o quê? O segundo turno da campanha presidencial. Quem pode pedir o impeachment do ministro do STF? O Senado? O Senado. Em quem você votou em 2014 pro Senado? Eu não votei em ninguém. Pois é. Esse é o cara que tá lá ainda, que o mandato é 8 anos, podia fazer o impeachment do ministro do STF. Sim. Mas a população não tá nem aí. Entendeu? Sim. O que eu quero dizer é que as pessoas cobram dos políticos o fim das coisas. Por exemplo, eles querem a saúde, eu quero o meu filho no colégio, eu quero asfalto na rua, eu quero que resolva o problema do STF. Mas a população, os eleitores, não pedem o que precisa ser feito para chegar nesse fim. Ok? Para fazer uma boa saúde, a infraestrutura, não pode ter o fundão. Não pode gastar com o que não precisa. Tem que reduzir despesa. Isso ninguém pede. Só se pede o fim. Associações comerciais, eles fazem uma coisa que chama voz única, demandas da associação, demandas da sociedade. Só tem política fim. Nós queremos isso, 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 isso. Ninguém pede o que precisa ser feito, o que o parlamentar deveria fazer para alcançar esse objetivo. Sim. Entendeu? Que a gente não tem essa visão complexa, né? A sociedade... Até pouco tempo atrás, a maioria das pessoas nem sabia que o STF existia. Pois é. Eles foram saber agora há pouco, que eles começaram a aparecer na mídia, que é outra coisa absurda, né? Só o Brasil tem um STF midiático do jeito que é. Nos Estados Unidos, os caras do STF, eles ficam quietinhos. O trabalho deles não é aparecer na mídia, não é convencer as pessoas de nada, é julgar a lei de forma objetiva. Isso é um outro problema, porque eu fiz direito, e, enfim, desde o início da minha formação, a gente sempre aprendia de que o juiz é uma pessoa imparcial, é uma pessoa que vai ponderar os argumentos de um lado, ponderar os argumentos do outro lado, e aí depois chegar a uma decisão. O que acontece hoje em dia? Ela dá a entrevista, eu não consigo falar 15 minutos contigo sobre aborto sem que você perceba qual é a minha posição sobre aborto. Sim. Entendeu? Impossível. Então, melhor não fazer a entrevista. Essa é a recomendação. Segundo, na hora da orientação, ao invés de ponderar as posições dos dois lados, eles fazem ao contrário. Eles tomam a decisão e depois procuram argumentos para justificar aquela decisão. Entendeu? Isso está sendo feito tanto no judiciário como no legislativo. O que é um grande problema. Sim, porque eles não estão tomando uma decisão baseada numa discussão interna muito foda. Eles já sabem, eles querem porque é favorável para ele de algum motivo, e aí não importa se é bom para a população. Só precisa arrumar os argumentos. Tem a desculpa, né? Sim. Mas não é meio bizarro que a gente tá aqui sentado conversando, falando que o STF jogou fora a Constituição e fez algo que é ilegal, tá ligado? Não é meio bizarro que a gente tá conversando isso, a gente sabe, a gente entende essa realidade, mas o povo brasileiro não percebe o absurdo e o quão a democracia... Porque todo mundo fala do Bolsonaro. Bolsonaro é uma ameaça à democracia, é uma ameaça à democracia. Mas, pô, tem outros dois poderes ali que também são uma ameaça à democracia. Tá ligado? Percebe que a gente tá tudo discutindo problemas gerados pelo Estado ao tentar resolver os problemas do Estado? É briga de elefante, quem se machuca é a grama. Entendeu? Sim, total. O que a população... E nós somos a grama. O que a população... Pensa comigo, cara. Não tem como odiar esse sistema.
Só não tem como não odiar. Entendeu? Mas as pessoas não odeiam. Elas botam a culpa, porque acham que o problema dela não ter saúde é porque o STF é isso, porque o Legislativo é isso, porque não sei o quê. Não, cara. É porque eles existem. E porque eles brigam. E porque o foco do trabalho, dos recursos levado a eles, serve para eles se manterem e se brigar. E não fazem o que deveria e muito menos enviam os recursos para onde deveria ou de onde eles nem deveriam ter sido tirados. Sim. Entendeu? Sim. Isso tudo que tu estás falando ataca a democracia. O parlamentar disse isso, foi preso. O STF... Cara, isso é tudo problema interno. Sim, sim. Com consequências negativas geradas para nós. Sim. Eu te pergunto, qual foi a decisão ou proposta legislativa da Assembleia Legislativa Estadual de São Paulo ou do Congresso Nacional que alterou positivamente a tua vida? Não, nunca nada positivo veio do Estado pra mim, cara. Tudo que eu tenho eu construí sozinho, apesar do Estado tentar me impedir. Pois é. Então, qual é a reflexão que a gente tem que fazer? Que o Estado é um parasita. Não serve pra nada. Porque não serve. Serve para incomodar, para atrapalhar, Não para serve pra nada desanimar, para recolher parte dos nossos recursos, né? E, na verdade, eu nem odeio tanto assim o Estado, porque eu defendo ele em todas as situações em que ele presta um serviço melhor, mais barato e mais rápido que a iniciativa privada. Mas não existe nenhuma situação. Tá bom, então me dá uns exemplos aí. É foda, cara. Acho que talvez o exército, né? O exército seja melhor, talvez o Estado. Porque, tipo... não sei. É que é complexo, né? Não, tu desse um exemplo, é o seguinte. Não existe uma forma de você medir a qualidade de um produto ou serviço quando você é obrigado a comprar. Entendeu? Sim. Então, você não tem comparação. Se tu tens um monopólio, se tu tem um serviço que tu é obrigado, não tem como você avaliar ele, entendeu? Se você não tiver uma contrapartida. Isso. Né? Se tivesse qualquer serviço do Estado que você considere bom, por exemplo, sei lá, imaginando aqui o Correio. Se fosse bom, e se é que é bom e você acha que é bom, então qual seria o problema dele competir no livre mercado? Nenhum. É isso, afinal de contas, as pessoas iam continuar usando ele. É isso. Sim. Mas por que as pessoas não entendem isso? É que a gente vive Agora eu tô te entrevistando. Não, é só uma conversa, não tem papel, não. Não, mas aqui, infelizmente, o país é muito pobre, mano. E não é só pobre de dinheiro, tá ligado? É muito pobre de cultura, muito pobre de educação, muito pobre de ensino. As pessoas... Pensa, se você tá tendo que se preocupar com o que você vai comer amanhã, você consegue ficar parando pra pensar, pra estudar as complexidades das relações entre os poderes e o que poderia ser feito de melhor. As pessoas nem têm tempo pra parar pra pensar nisso porque elas estão com fome. E elas precisam pensar em tipo, mano, o que eu faço pra poder alimentar minha filha amanhã? Não tem como a gente cobrar das pessoas que elas tenham essa maturidade. Mas elas vão política, sentir na entendeu? pele, cara. Porque olha aqui, ó, o motoboy. Problema enorme, gasolina subindo, o filho doente, o cara sai pra fazer os corre e tal. Teve que comprar o remédio, não conseguiu pagar o IPVA. Beleza? A polícia para. Você não pagou o IPVA. Sabe o que a polícia faz, cara? Confisca a moto. E aí, faz o quê? Aí ele se fudeu. Ele vai ter que Vai dar... viver do auxílio, cara. Sim. Aí, ao invés de ele produzir, resolver sozinho a vida dele, ele vai ter um outro problema. Aliás, vai ter que pagar depois, além da multa, para recolher a moto. E vai viver de auxílio. Provavelmente vai ficar depressivo, enfim, com um problema. Sim. E esse custo é diluído para uma sociedade que lá no meio dessa sociedade tem vários motoboys com problemas parecidos com esse cara. Sim. E a todo tempo vem o Estado e diz, como tem muito assalto, por exemplo, tem uma proposta de lei assim, de pessoas entrando nos estabelecimentos de capacete para assaltar, para obrigar a todos os motociclistas, todos os motoboys também tenham uma placa no capacete. Ah, é mais uma burocracia, mais um dinheiro que eles vão ter que gastar. Não, e daí o político não pensa. Tu imagina numa empresa com 100 motoboys. Aí tu vai ter que ter um capacete para cada moto. Sim.
Entendeu? Não dá pra dividir. Não pode dividir o capacete. Sim. Ele não pode. Cara, é um negócio. Só que, obviamente, que o político não é motoboy. Ele não sabe, simplesmente cria uma regra. Ah, agora sim. Não, porque o cara vai cometer um assalto, ele deve estar muito preocupado em respeitar a regra de ter a placa no capacete. Sim, sim. Entendeu? Então aquilo ali vai resolver o problema dos assaltos com capacete. Ele não pode falsificar a placa, colocar uma placa qualquer. Não Nunca dá pra vai- fazer isso. Não, o cara jamais vai pensar nisso. Então, o que eu quero dizer é que sempre vai ter uma dificuldade estatal do político. Um fiscal que vai fazer isso, ao invés de ir atrás de bandido, o fiscal vai fazer, pago, diluído naquele sistema. Uhum. Pra quê? Pra empobrecer toda a população, Monarca. Sim, sim. O Estado é perverso. Tá louco. É perverso. Eu queria ir pro meio do mato, pra ser sincero, assim. Vamos fazer uma abaixo-assinada aí. Pra acabar com o Estado ou pra ir pro meio do mato? criar um ancapistão. Seria muito foda, né? Se tivesse. É que o Estado não vai deixar nenhuma organização competir com ele no ramo de organização social. Eles não vão deixar outro tipo de organização competir. Porque, muito provavelmente, uma organização privada ia conseguir fazer um trabalho muito melhor. E aí eles iam perder a mamata de dominar a porra toda, tá ligado? É foda. E é engraçado porque muitas pessoas têm a falsa ideia de dizer assim, Gilson, mas como assim? Não vai ter lei, não vai ter político, não vai ter Estado e tal, não vai ter regra nenhuma. Eles estão tão viciados de que estão presos em algo que não teria alternativa. Sim, como se não pudesse ter regras sem que o Estado esteja forçando. Pode ser uma indústria privada, algo privado que tem as suas próprias... Cara, o shopping é isso que você falou. Tem as regras do shopping, todo mundo segue. E não é o Estado ali que tá mandando em porra nenhuma, é o próprio Uma shopping. associação, uma igreja, Sim. por exemplo, comunitária, o próprio prédio que tem um síndico, que tem um regulamento, que tem tudo privado. Sim. Nem carimbo não precisa ser público, certificação. Por exemplo, a agência reguladora, a NTT, nada. Por exemplo, ISO 9001. Tem crédito ou não tem? Tem o quê? Crédito. Se vale alguma coisa? Cara, ISO 9000 é uma empresa privada. Sim, sim. Um credenciamento fantástico, 5S, entendeu? Tem crédito porque eles são rigorosos no que eles se propõem. O ponto é, não precisa ser estatal. Não precisa. Não precisa ser forçado, sem saber ou contra a vontade, o pagamento. Sim. Porque hoje funciona assim. Todo mundo paga, de maneira forçada, o benefício dos outros, a maioria políticos e ricos. Uhum. Mesmo que não concordem. Uhum. E mesmo sem saber. Uhum. Isso é amoral. É antiético. Ah, com certeza. Por isso que eu acho que a gente tinha que... Quando eu falo isso, o pessoal fica meio bravo comigo, rola polêmica. Mas eu acho que cada estado do Brasil... Eu sei que estado ainda é uma merda, mas eu acho que cada estado podia ser o seu próprio país, com as suas próprias regras. A gente não precisa ter essa união que controla tudo. Ou, se não quiser fazer isso, seja igual nos Estados Unidos. Tipo, cada estado tem a sua própria regra e as regras da União são as menores possíveis, elas não interferem no estado se elas não precisarem, entendeu? Deixa cada estado fazer do jeito que quer a coisa, assim. É claro que tem, tipo, nenhum estado pode matar os outros, óbvio. Tem umas regras fundamentais que ninguém pode quebrar. Mas se não é essas regras fundamentais, deixa o estado se virar. Se o estado de Santa Catarina quer legalizar maconha, legaliza a maconha no estado de Santa Catarina. E aí o estado do Piauí não quer, então ele não quer, lá não vai ser legalizado, entendeu? Tem que rolar uma descentralização do poder. A gente tem um poder muito centralizado hoje no Brasil, entendeu? Hoje a União pega a maior parte dos recursos e decide a maior parte das leis e de como a sociedade deve funcionar. Isso é ruim pra caralho. Tinha que quebrar esse monopólio da federação, do Estado Federal, do Estado da União e deixar mais poder para a iniciativa do Estado individualmente, né? O Estado não regulariza qualquer tipo de droga, a maconha no caso, porque ele justamente quer incentivar esse mercado. Porque se regularizasse, o mercado diminuiria. Porque tudo que o Estado bota a mão, regulariza, burocratiza, cria regra, diminui. Sim. Se a intenção fosse reduzir, regularizava. Sim. Entendeu? Regularizava, criava regra, determinava isso, porque daí tu dificulta o acesso. Hoje o que acontece? Você tem um monopólio de ilegal. Sim.
tem só os grandes gangsters, os chefes. Uma pessoa honesta que quer um empreendimento, um negócio lícito, está proibido de operar no mercado de venda de maconha, entendeu? Sim. Então, o que eu quero dizer... A regulação é essa, não pode. É a regula... Então, mas isso incentiva. Se você pegar qualquer atividade regulamentada, supervisionada pelo Estado, você bota uma regra para que aquilo não avance. Sim. Pega aí Uber, Airbnb, voa, porque não tem regulamentação. Sim. Entendeu? O resto que tem, murcha. Então, a conclusão lógica é, se não está regulamentado, é que se continua o incentivo de continuar e aumentar do jeito que está. Hoje em dia, quem quer fumar maconha, fuma maconha. Não é difícil conseguir comprar maconha, tá ligado? É fácil, na real. É bem fácil. Tipo, o Estado proibir a legalização da maconha só faz com que o dinheiro da maconha fique com os bandidos, porra. Podia estar na mão do empresário, lá de Santa Catarina ou de São Paulo. O cara podia ter uma plantação onde ela pagar um salário digno para as pessoas, onde não ia ter violência, ia ser um produto de muito mais qualidade, ia diminuir as pessoas nos hospitais por estarem usando drogas de má qualidade, sei lá. Mas a gente prefere ser cabeça dura. A reflexão que eu gosto de fazer é o seguinte: por que consumir maconha, ou, enfim, ou bebida alcoólica poderia ser também, é crime? Por que é? Por que fumar Bom, maconha? em teoria é porque eles querem proteger a sua saúde. Isso, ok. Mas daí tu pega o cara, como é crime, tu prende. Mas prender não faz mal pro cara? Entendeu? Sim. Não, é um absurdo, é uma hipocrisia do caralho. Presta atenção. É crime porque faz mal pra você. E aí eu prendo o cara. Mas se eu tô te prendendo porque faz mal pra você, então tentativa de suicídio também deveria ser crime. Faz sentido? Porque se matar... Nessa lógica, né? Porque se matar é algo mais gravoso do que fumar maconha. Sim. Mas tentativa de suicídio não é crime. O que é crime é eu te incentivar a cometer suicídio. Mas eu tentar, várias vezes, inclusive, Não mas é é óbvio que não pode ser crime. Sim. Entendeu? Eu tenho que ser tratado. Sim, você vai prender o cara que você querer se matar, ele vai se matar na cadeia de algum jeito. Mas o que eu quero dizer é que tentar se matar é um crime sem vítima. Sim, sim. Entendeu? Sim. É isso. Não pode existir crime sem vítima. Pode crer. Mas existe, né? Existe. Mas existe. Existe. O descaminho, por exemplo, é crime. Descaminho? Sabe o que é descaminho? Você vai pro Paraguai, compra um videogame, passa a ponte e não declara que você comprou o videogame. Sim. Isso é crime porque você não declarou. Sim. Você pode ser preso. E eu nem estou falando de produtos ilegais. Por exemplo, pneu, cigarro, arma, é ilegal. Aí o crime é outro, chama contrabando. Uhum. Mas se você traz um produto legal e só não declarar o imposto, é crime A também. vítima é o Estado, pô. Exato. Então percebe que a depender da vítima, a depender de quem faz a regra, o negócio é crime ou não é crime. A minha liberdade de expressão, de falar contra alguém, a depender de quem é a vítima, quaisquer palavras e votos funcionam, a depender da vítima não, entendeu? Sim. Então, é muito poder você dar para uma pessoa, para um político, para o Estado, sempre para definir as regras e regras e regras. Depois da Constituição, Monark, foram aprovadas mais de 6 milhões de normas. São mais de 15 por dia, entendeu? E cada vez Como que os geram... advogados sabem todas elas, Eles né? não sabem. Eles não sabem, mas o que eu sei é que cada vez precisa de mais advogados. E também sei por que eles precisam estudar tanto. Porque para entender norma de gente que não precisa estudar bastante. Sim. E é isso. Para ser advogado, tu precisa estudar. Sim. E bastante para ser um profissional de sucesso. Para ser senador e deputado, como a gente já falou, não. Você só precisa ter carisma, né? E uma chance na mídia, de alguma forma. Tu ter votos. E Sim. geralmente ter votos não significa necessariamente que você vai ter um bom mandato. Tiririca, por exemplo, apesar de eu não achar que ele é dos piores, ele é um parlamentar, sendo querido aqui, neutro, né? Então, ele não causa
tantas consequências negativas pelo trabalho além do custo dele, entendeu? Mas tem parlamentares que são ninja de cortar o dinheiro alheio, entendeu? Ah, sim. Os mais velhacos lá, né? Eu Os sempre caras que digo estão assim, muito a tempo lá. quando alguém pergunta assim, deputado X é um bom deputado? Sim, é um ótimo deputado. Pra te fuder. É que nem o Darth Vader, é um ótimo Jedi, né? Bom, ele é o Sith, na real, né? Do lado negro da força. Sim, sim. Mas, então por que que... E você acredita que a gente vai conseguir, cara, com vários Gilson lá, a gente vai fazer o Estado sair do cangote do brasileiro? Cara, é o seguinte... Ou você é só o cara que tá, tipo, atrasando o trem, mas o trem vai colidir, bater e matar todo mundo? Não, eu tô atrasando o trem na expectativa de que o movimento aumente e a gente atrase mais um pouquinho e assim por diante. É porque a gente tá muito atrás. Olha só, Monark, até ano passado o Brasil tinha menos liberdade econômica do que a China. Caralho. Entendeu? Nós, esse ano, perdemos pontos e ganhamos posições, porque a China deu uma boa piorada. Entendi. Nós estamos na posição 133, ou seja, temos 132 países com mais liberdade econômica Do que do que o Brasil. Isso numa relação aí de 170 países. Uhum. Então, o Brasil faz questão de ser fechado, de não fazer negócios com outros países, de atrapalhar a vida e negócios entre adultos, Sim. voluntários, de fazer inúmeras exigências para que as pessoas normais elas não consigam entender todo o aparato, ter contabilidade, advogado para acessar qualquer tipo de negócio, entendeu? É dificultar para quem pode competir, para garantir quem já tá lá, de sempre estar lá no poder. E além disso, ela cria uma estrutura empresarial e bancária que controla todo o sistema econômico. Nós temos só 5 bancos no Brasil, 2 são estatais que movimentam 50% de todas as movimentações bancárias do Brasil. Aumentou agora com o Nubank e tal, não sei o quê. Não, mas daí não é banco, é fintech. É fintech? É. Mas funciona como um banco, né? É muito controle estatal. Nós temos 700 praticamente empresas estatais. Em 10 anos deram 160 de prejuízo. Mas qual é o problema dessas empresas? Não só o prejuízo. É quem vai ser o player que vai entrar, por exemplo, um banco, no mercado, sabendo que um banco público pode, se quiser, operar abaixo do preço de custo. Pode receber subsídio do banco. Sim, Tem que... do Estado. Do Estado. E assim qualquer outra empresa, por exemplo, a Petrobras. Muito fala assim, mas abriu a concorrência. Foi uma grande coisa, continua estatal aqui. A Dilma, inclusive, fez isso. Autorizou a venda, mandou vender o combustível abaixo do preço de custo. Sim. Aí depois veio a Deu conta. o que deu, né? Veio a conta, mas ninguém vai investir bilhões aqui para fazer um serviço com uma concorrente dessa, isso é óbvio. Sim, que ela só vai ganhar de você, né? Isso. No Brasil, por exemplo, eu não posso pedir dinheiro emprestado de você. A juros A mais agiotagem. a agiotagem. Não, a 1,5, a 1,2 não pode. O banco empresta 12%. O que acontece? Menos empresa emprestando, o juro é mais caro. Sim. Aí, não paga. O que acontece? Vai para o judiciário. O judiciário é rápido? Tá lendo bagaranho. Para ter ideia, no Brasil, a cada dólar se recupera só 13 centavos. A média do OCDE é 70, na Inglaterra é 90. O contrato não é respeitado. Então, o Brasil faz de tudo para encurralar as pessoas. E eu não estou fazendo defesa aqui de empresário, de grandes corporações. Não. Elas são as maiores beneficiadas disso, inclusive. Isso, exatamente. Sim, é a oligarquia que eu tô te falando. E além disso, se não tem empresa, mesmo que essas, também não tem empregados. Precisa de empresa para ter trabalhadores. Sim. Isso é evidente? A não ser que seja um empresário autônomo, né? Mas quanto mais empresas, mais gente mas se empregada, for com autônomo certeza. também é um empresário pequeno. Sim. Que Tem muita coisa que não dá pra fazer sozinho, né? O livre mercado, ele defende o consumidor. Por isso que as pessoas se assustam quando às vezes muitos grandes empresários são progressistas, social-democrata e até socialistas. Por quê? Porque eles utilizam da estrutura do Estado para criar regras, regulações
para proibir, ser impeditivo para que os menores os alcancem. Sim. O livre mercado faça com que esses privilégios não aconteçam e que haja um número grande de novos players que com concorrência servem um produto e serviço melhor a preços melhores. Uhum. O livre mercado ele ajuda o consumidor. Sim, Sim. sim. E isso as pessoas não entendem. Quando fala em liberdade econômica, quando fala em defender empreendedor, quando fala sempre a impressão, porque o Gilson defende o banqueiro, porque o Gilson... Cara, não tem nada disso. Sim, o banqueiro hoje ele é defendido pelas burocracias que o Estado impõe ao mercado, que garante que ele sempre vai ter uma vantagem. Quem defende o banqueiro é quem é contra o livre mercado. Lembra aquele déficit primário que eu expliquei no início, da dívida pública, quando se gasta mais Sim, sim. do que se arrecada? Quem ganha muito dinheiro com isso é os bancos. Que eles compram, né, a dívida. Compram a dívida, eles emprestam essa grana que rola solta a juros altos, entendeu? Sim. Então, de novo, é um conluio que justamente foi feito à torta direito na época do PT. Sim. Demais, o PT é campeão disso, né? É campeão. E aí, o que você tá achando? PT e Bolsonaro, que porra é essa aí que tá passando na sua cabeça? Vai votar no Bolsonaro? Vai apoiar o Lula? Ou vai tentar uma terceira via? Eu apoio o Lula preso, cara. Eu apoio o Lula. É que assim, duas coisas, tá, Monark? Primeiro, que eu insisto. E a gente, de novo, cai na armadilha. Segundo turno da campanha do Executivo. Sim. Cara, nosso exemplo lá de Santa Catarina não controla isso. Quem vai eleger o Brasil inteiro, 4 milhões lá em Santa Catarina, não faz diferença. Pode ser que não faça diferença, a maioria das vezes não vai fazer a diferença. Mas o que a gente controla é o legislativo. Controla? Quem manda no Brasil? O STF. Isso. Depois, legislativo. Depois, a Michele Bolsonaro. Depois, o Bolsonaro. Uhum. Além disso, além de a gente esquecer o que é importante, a gente esquece de um histórico de imprevisibilidades que sempre acontece e por isso não é tão imprevisível assim. Entendi. Olha aqui. No passado, o Eduardo Campos caiu do avião. Eleição passada teve... A facada do Bolsonaro. A facada. Teve candidato que estava preso e que foi solto. Tem trocentos impeachment protocolado. Tem... O Lula agora está sendo processado por campanha antecipada. Acabamos de sair da pandemia. Os dois têm problema de saúde. O que eu quero dizer, e eu não estou torcendo para que nada acontecer, que deixe claro os canceladores... Antes que o STF venha aí te prender também. Existe uma chance de algo... O Moro entrou e saiu, mudou de partido e não sei o quê, um desistiu. Acontece tanta coisa que a todo tempo muda. Não dá para prever, né? Isso. Então, eu ainda acho que vai continuar acontecendo coisas que esse cenário lá na frente se altere. E o que a gente precisa discutir agora é, primeiro, o legislativo, e se for para discutir a presidência da República, é o primeiro turno. Mas respondendo mais clara a tua pergunta, eu jamais vou votar no Lula e no PT. Isso, você tem que fazer uma coluna. O que foi feito, quantas condenações, quanto dinheiro foi mandado para fora, quanto foi desviado, quanto foi roubado da Petrobras, quanto não sei o quê. E aí você vai chegar numa conclusão lá embaixo, isso jamais deveria ser cogitável. Sim, ele devia estar preso. Né? Deveria estar preso. Sim. E se a gente fosse um país decente, né, que a lei não é a moda caralha. E isso nem me estressa tanto. O me estressa tanto é que esse cara que deveria estar preso, se não está em primeiro, está em segundo, porque tem gente que não acredita, enfim, mas mesmo aqueles que não acreditam, acreditam que ele está em segundo. Sim. Entendeu? Ele com certeza está ou em primeiro ou em segundo. Cara, mas é um absurdo. Isso é um absurdo. Mas que a mídia tá maior bombando ele pra caralho, né? Entendeu? Sim. Por que a mídia tá bombando ele pra caralho? Por que eles odeiam mais o Bolsonaro que eles odeiam o Lula? Cara, eu acho que é uma falta de habilidade até do Bolsonaro, porque olha aqui, ó, é altamente vendável eleitoralmente para uma boa parte aquele perfil, pelo menos até 2018, do cara que bate na mesa, dá chute na porta, que vai, faz e acontece. E tem um discurso legal e muita gente estava indignada e quer isso mesmo, sabe? Uhum. Acontece que na vida real não é assim que funciona. Se eu chego assim aqui, como você vai me tratar?
Se eu quero bater na porta assim, eu vou falar, maluco. Se eu quero conquistar uma namorada, fazer uma venda, um emprego, pedir um aumento, como eu tenho que fazer esse contato? Agora, tu imagina, dentro do legislativo, sabe qual a diferença entre deputado federal e senador? O deputado federal pensa que é Deus, o senador tem certeza. Entendi. E aí tu vai com esse perfil em falar com pessoas e pedir coisas para essas pessoas que têm essa vaidade, qual tu acha que vai ser o feedback? Entendeu? Então o que eu quero dizer... Mas você não tinha que pedir nada pros caras, tinha que obrigar eles a fazer de uma forma política. Pois óbvio. é, mas não é assim que funciona, infelizmente, entendeu? E a imprensa é assim. E outra coisa é o gasto também. Se você pegar o gasto, agora não vou saber exatamente o número, mas é absurdamente maior o gasto que os governos do PT têm com imprensa do que o Bolsonaro tem. Absurdamente maior. Então é óbvio que quando você gasta, torra, entrega dinheiro para alguém, ele está menos motivado a te criticar. Isso faz sentido. E tem mais motivação de gostar de você. Faz sentido. Entendeu? Aí você explicou um porquê a mídia apoia o Lula e não o Bolsonaro. Isso é dado, tá lá na transparência. Isso pode pesquisar. Por mais que o Bolsonaro também dê dinheiro pra Globo e tal, né? Tá dando alguns milhões lá pra ele. Acho que foi 600 milhões de reais, eu vi esse número, durante o mandato. É grana pra caramba. Sim. Mas antes era 5 bilhões, né? É mais. É mais. Eu não vou falar pra não arriscar. Mas Pode crer, porque muito senão é mais. fake news, você vai preso. Fake news. Mais uma forma do... Mas é muito, muito mais. Então, absurdamente maior. Então, é óbvio que tem um interesse financeiro aí, isso é inegável, né? Você acredita numa terceira via? Eu acredito, cara. Eu acredito pelo seguinte. Eu não gosto de falar terceira via. Essa expressão eu nunca gostei. Por quê? Qual que é o problema com a terceira via, com essa expressão? Porque é uma corrida. Não tem primeira, segunda, terceira, quarta. É uma corrida. Você nunca, numa corrida, fala assim, ó, tem aqui a primeira via, a segunda via, por mais que tenha favorita ou não, ganha quem chegar lá na frente. Ainda mais que é gradativo. O Dória, aqui em São Paulo, quando ele foi eleito, em pouco tempo antes de começar a campanha, ele estava lá também com o 2%. O Zema, tivemos um exemplo assim. Sim. O Adriano, tivemos um exemplo assim. A terceira via, na minha opinião, essa expressão, somente com essa expressão, dificultou mais ainda o sucesso. Foi para mim um marketing, que a gente não deveria sei falar, tipo, alguém que foge da polarização, antipolarização, candidato antipolarização. Não, tem que apresentar as opções para as pessoas. Então, todo mundo sabe do Bolsonaro e do Lula, duas vias. Pois é, e as pessoas... quem é a terceira? Por isso que eu acho que é meio por isso que pegou, tá ligado? Porque as pessoas não sabem as opções. O esforço é que as pessoas conheçam as opções. É a mesma coisa tu ir comprar um carro, ok? Aí tu vai lá comprar um carro. Vai ter lá um Fiat 147, uma variante, um Tempra Bordeaux, um Gol Bola. Aí você precisa escolher. Mas eles não estão te mostrando o Gol Bola. Só estão te mostrando e nem o Tempra. E nem os outros carros, talvez melhores, que estão atrás na garagem. Eles só estão mostrando a variante e o Fiat 147, por exemplo. Mas é que, tipo, tem o Ciro Gomes, tem o Moro, a Simone Tebet, elas estão apresentadas à sociedade. Tipo, as pessoas não se importam muito, e muito não vai saber... Tipo, todo mundo conhece o Ciro Gomes, por exemplo. Mas eles não se importam muito porque, por algum motivo, todas as pessoas, por conta de rejeição de outro, um precisa do outro, simplesmente eles se apresentam como as únicas viáveis. Então, ninguém cogita apoiar alguém que não seja viável e, por isso não ser viável, eles são pouco apresentados e aí tá pronto o círculo vicioso. Por exemplo, você não mencionou o Felipe Dávila. Eu nem sabia do cara. Pois é. O Felipe Dávila é um cientista político formado em Harvard. Ele escreveu 10 livros. Ele é o único cara que diz que vai privatizar tudo. Entendeu? E algumas pessoas, ou grande parte delas, sequer cogitam conhecer. Eu não conhecia esse cara, de verdade, assim. Ele é do Novo? Ele é do Novo. Ele é o candidato à presidência do Novo? Ele é o candidato à presidência do Novo. Cujo candidato a vice, é o Thiago Mitrô, que por 3 anos foi o primeiro
na colocação no ranking dos políticos por quase 3 anos aí. Ah, é? O cara é fantástico, Entendi. meu colega de bancada e tal. Ah, Gilson, também não é perfeito, também concorda com tudo que um e outro? Não, não é. Eu só estou falando que na cartela de escolhas de primeiro turno, as pessoas deveriam analisar todos eles e tomar a sua conclusão. Senão a gente está fazendo o mesmo erro que eu critiquei do Judiciário do Legislativo. Escolhe e depois usa argumentos para justificar a sua escolha. Ah, sim, sim. Entendeu? O ideal que é, pega a tua cartela de opções, qual é o carro que é mais econômico, o seguro é mais barato, qual que é mais bonito, enfim, qual é mais adaptado para minha terra, e aí você escolhe, cara. Sim, com certeza. Entendeu? Tanto que na eleição passada eu votei em primeiro turno no Amoedo, mas mesmo sabendo que ele não ia ganhar, tá ligado? Eu acho que esse é o correto. O primeiro turno você pega o candidato ideal, você não vai na polarização só porque são os que tem chance de verdade de ganhar, entendeu? E sem contar que se você não fizer isso, você desmotiva em todas as outras eleições a pessoas boas fazerem parte do processo. Sim, sim. Porque, afinal de contas, mesmo sendo boas... você não tem chance, então não vou nem votar no primeiro turno em você. Cara, imagina a decepção de alguém, cara. Você fala assim, você é o melhor candidato, eu gosto de você... Mas eu vou votar no Bolsonaro, porque senão o Lula volta. Tanto faz, cara, em quem? Ou vice-versa. Como assim, cara, tá dizendo que eu sou o melhor, que você concorda, mas não vai votar em mim? É diferente dizer assim, ó, eu gosto do X, eu acho que é a melhor proposta e tal. Aí, ok, entendeu? Mas agora, mirar no porco e acertar o leitão, não, né? Sim, sim. Não, o primeiro turno você tem que votar, independente se o cara tem chance de ganhar ou não. Um argumento que eu acho interessante que alguns fazem é o seguinte, não, mas eu vou votar em X no primeiro turno, porque no segundo turno é mais difícil. Mas, cara, isso não tem sentido. Porque se alguém vai ganhar no primeiro turno, é muito mais fácil e, logicamente, ele também ganha no segundo turno. Sim. Entendeu? Com certeza. Então, aquele voto não faz diferença. Não. Primeiro turno você tem que votar, né, por isso. Sem pensar no segundo turno. Isso. Sim. E sempre focando, repito, primeiro no legislativo. Se não gosta no STF, pesquisa o senador. Pesquisa quem vai fazer as regras. Cara, olha só, é tão engraçado isso. Qual era a pauta mais importante do presidente da República? Voto auditável. Voto auditável. Independente de quem concorda, quem não concorda, a polêmica, o fato é, não passou essa porra no Congresso. O Legislativo disse, não vai passar, nós não queremos. A gente não quer que seja auditável. A gente quer que a gente tem que confiar no TSE. Se o TSE falou que o software que está na urna é o software correto, o único jeito de a gente saber é confiar nos caras e esse é o correto. Para eles. Sabe o que é o mais engraçado disso? Que ainda que isso fosse uma verdade, vamos dizer que seja, isso ainda não é o suficiente. Porque nada garante que no futuro isso vai ser confiável. Entendeu? Sim. Eu posso garantir, por exemplo, isso aqui. Meu celular tem um... ele é de confiança, ele não pode ser invadido. Isso pode ser uma verdade. Pode ser uma verdade hoje. Porque não tem nada que consiga. Mas já não pode ser necessariamente uma verdade amanhã. Sim. Porque a tecnologia, as pessoas, a pesquisa, ela avança. Sim. Então pode ser verdade. E eu não sei se mas estou dizendo que pode ser verdade que hoje é 100% confiável? Não, estou hipoteticamente. Não, tudo bem. Pode ser que hoje é que não pode nem ser verdade, porque não é verdade. Não, mas entendeu? Mas isso não significa que no futuro, mesmo que fosse hoje, continue sendo. Sim. Esse é o ponto. Não, a verdade é que a urna é uma caixa que tem um software dentro. Quando ela tá para sendo votado, quem colocou o software dentro dela é quem tem total controle se ela vai ser correta ou não. Porque a partir do momento que o software está instalado e você põe o seu voto, você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Porque o único que tem essa informação é o TSE. Aí o TSE fala assim, não, mas a gente abriu o código-fonte e tal. Mas só porque você abriu o código-fonte alguns meses antes da urna eletrônica, não significa que é o mesmo software que você abriu vai estar instalado no dia. Porque você que instala a porra da parada lá. Você instala o que você quiser. Não, mas eu acho que tem 50% de chance de acertar. É foda. E aí se você fala assim, não confio na urna eletrônica. Não, você tá atentando contra a democracia. A STF vem ali e te prende. Mas não, mano, Pois é, esse é um outro ponto, né, cara?
se for falar em democracia, é altamente democrático você discutir a democracia. Sim. Tem um livro que eu gosto, que é de Hans Hermann Hoppe, que o título é A Democracia, o Deus que Falhou. E o livro é uma crítica muito boa, fundamentada à democracia. Se falar mal da democracia é antidemocrático, então temos que queimar todos os livros? É isso? Percebe que é sem sentido? Não, a democracia pressupõe que você pode criticá-la. Isso. Isso é democracia. Mas se não, você não pode, então não é Não é democracia. democracia. É um paradoxo, né? Nesse sentido. Então. Então, por isso que a gente não vive numa democracia hoje em dia. A gente vive numa oligarquia. E é essa aí, galera. Desculpa dar má notícia aí pra você, mas se você acha que, você tá vendo um país democrático, de direito, você se engana muito bem, cara. Porque esse país tem dono e não é o Gilson, não sou eu. E essa coisa de direitos é outro... É outra coisa bizarra, porque todo mundo fala que a Constituição tem muitos direitos e que é um país de direito. Até pode ser. A verdade é que para cada direito dado a alguém, você criou automaticamente um dever para ele mesmo ou para outra pessoa. Sim. Todo direito é vinculado a um dever. Então, você, quando diz o Estado deu muitos direitos, entenda, o Estado deu muitos deveres. Porque todos os direitos precisam ser satisfeitos, prestados e pagos pelos outros cidadãos. Sim. Não existe outro jeito. E esse direito, dinheiro ou serviço pagos pelos outros cidadãos, precisam ser pagos por ele, além de também pagar toda a estrutura, a administração dos políticos e do Estado, porque ele é um intermediador. E é interessante porque as pessoas dizem assim, não, mas a gente não vai ter condição de comprar saúde, segurança e educação. Mas como é que consegue comprar saúde, segurança e educação e ainda pagar a estrutura dos políticos? Pois é, né? Mas as pessoas não vão ter condição de administrar e fazer regras para si própria porque elas não são capacitadas. Ora, se elas não são capacitadas para isso, como é que elas são capacitadas para escolher alguém para fazer isso? Sim. Pega essa. É só uma boa, é só uma boa. Quem sabe, né, a galera ouvindo aí que a gente conversar, acorde um pouco sobre a mentira que todo mundo vive e acredita, né? Muita gente acredita, infelizmente, nessa mentira. Mas é foda, cara. Pô, obrigado por ter vindo aí conversar comigo. Eu achei o papo muito foda, cara. Eu gosto, eu quero que tenha mais políticos que pensem como você. Assim, poucas coisas eu discordei de você aqui hoje e eu acho da hora isso. Alguém que tá lá dentro... Tipo, eu acho que no fundo você vai se frustrar muito. Na real, você devia estar ganhando dinheiro pra caralho e foda-se a política. Mas é preciso, que nunca vai mudar se ninguém tentar também, né? Cara, pensa comigo. Tudo que tu conseguiu na tua vida, ou qualquer pessoa, com sacrifício, com dor, que foi difícil, é o que você tem de orgulho próprio e de história para contar para os outros e que faz sentido na tua vida. O que foi difícil, talvez, para ti foi, sei lá, um curso, montar uma empresa, criar um filho, ou um casamento. O cara que sobe o Everest, vários morrem, enfim, sacrificante, chega lá e entra em êxtase quando ele coloca a bandeira dele no topo. Sim, sim. Entendeu? Fazer isso é sacrificante, é dolorido, é decepcionante. Mas, cara, é um resultado enorme. A política é a única forma de você fazer o bem numa escala maior, proibindo que os outros façam o mal, atrapalhando os inimigos. Discordo que é a única forma de fazer o bem em escala maior, cara. Concordo, eu sei onde é que tu quer chegar, mas assim, depende de qual escala tu estás falando. Sem muito recurso é só a política. Mas a política precisa de muito recurso. Próprio não. Tudo bem, mas precisa de muito recurso. Mas eu tô falando próprio. Sim, sim. Qualquer pessoa, por exemplo, pode acessar o serviço público, ser um político e fazer o bem numa escala maior. É óbvio que o Elon Musk faz o bem numa escala maior, mas ele tem muito recurso próprio, entendeu? Sim. Nesse sentido. E muito do Estado também.
Aí é capitalismo de compadrio, né? Porque a o SpaceX seu- é financiado pela NASA, né? Sim. São vários Então, é muito motivador você, mesmo que sacrificante, ou mesmo que você se decepciona, e hoje eu não me decepciono mais, porque eu não espero mais nada de bom, né? Então, eu fico feliz quando eu consigo reduzir a potência dos outros e fazer o mal. Uhum. E esse é o meu papel. E eu tenho tido muito sucesso. Pensa, cara, numa comissão de defesa do consumidor, eu consegui que no ano inteiro fossem aprovados somente 18 projetos. E dos 18, 10 com alterações solicitadas por mim. E eu retirei de pauta 137. Tá tudo gravado. Ah, legal. Praticamente sozinho eu parei a Comissão de Defesa do Consumidor. E sabe o que eles fazem? Só sob pretexto de ajudar o consumidor, gera custo e burocracia para o fornecedor e encarece o preço dos serviços e produtos e diminui a concorrência. Uhum. Prejudicando o consumidor, no final das Prejudicando contas. o consumidor no final das contas. Mas, Monark, brigadão aí pelo convite. Fico feliz demais em bater esse papo, tá? Claro. Convite feito lá para vir para Brasília ou Santa Catarina, Paraíso ou Mordor. Vou ficar feliz em te receber. Pessoal, me sigam aí nas redes sociais, Gilson Marques, Instagram, Facebook, Twitter. Tem bastante conteúdo. Se gostar, curta, compartilhe. Se não gostar, tem uma caixinha Reclame Aqui. Tá lá, perdido. Tá certo, cara. Tem alguma pergunta? Não, eu nem perguntei. Não teve? Então, valeu, cara. Obrigado mesmo. Até mais aí, galera. Já é. Tchau. Valeu.